Capítulo 46. Pequenas rebeliões. Deitada ali na pedra, suando e tremendo, cada parte de seu corpo latejando de dor, Nazuada desejou que Murtag voltasse, para libertá-la mais uma vez da agonia. Quando afinal a porta da câmara de 8 paredes se abriu, não conseguiu reprimir o alívio, mas a sensação se transformou em amargo desapontamento quando ouviu os passos arrastados do carcereiro descendo a escada que levava ao aposento. Como já tinha feito uma vez, o homem corpulento de ombros estreitos lavou-se os ferimentos com um pano molhado e os cobriu com tiras de linho. Quando a libertou das algemas para que ela usasse a retrete, ela descobriu que estava fraca demais para fazer qualquer tentativa de agarrar a faca da bandeja de comida. Em vez disso, contentou-se em agradecer ao homem pela ajuda e, pela segunda vez, cumprimentá-lo pelas unhas, que estavam ainda mais reluzentes que antes e que ele, de maneira bastante evidente, queria que ela visse, estendendo as mãos a todo instante. Depois disso, ele lhe deu de comer e se foi. Ela tentou dormir, mas a dor constante das feridas tornou impossível fazer mais do que cochilar. Os olhos dela se abriram de estalo quando ouviu a porta ser aberta. Não de novo. Pensou, o pânico crescendo em seu íntimo. Não tão cedo. Não vou conseguir suportar. Não sou forte para isso. Então, controlou o medo e disse a si mesma, não faça isso. Não diga essas coisas, ou vai acabar acreditando nelas. Mesmo controlando as reações, não conseguiu impedir o coração de bater em dobro. Um único par de passadas ecoou no aposento, e Murtag apareceu no canto de seu campo de visão. Não usava máscara e sua expressão era sombria. Dessa vez, ele a curou logo, sem esperar. O alívio que ela sentiu quando a dor cedeu foi tão intenso que ficou à beira do êxtase. Em toda sua vida nunca tinha vivido uma sensação tão prazerosa quanto o desaparecimento da agonia. Arco de Legerdement. Obrigada. Murtag assentiu, foi até a parede e sentou no mesmo lugar de antes. Ela o examinou por um minuto. A pele nos nós da mão estava lisa e sem marcas de novo. Ele parecia sóbrio, se bem que sombrio e calado. As roupas outrora finas agora estavam rasgadas, puídas e remendadas, e ela viu vários pontos que pareciam cortes na parte de baixo das mangas. Nazuada se perguntou se ele estivera lutando. Galbatorix sabe onde você está? Finalmente perguntou. É possível, mas duvido. Ele está ocupado divertindo-se com suas concubinas favoritas. Ou então, dormido. Agora estamos no meio da noite. Além disso, fiz um encantamento para impedir qualquer pessoa de nos ouvir. Ele poderia quebrá-lo se quisesse, mas eu saberia. E se ele descobrir? Murtag deu de ombros, mas não respondeu. Ele vai descobrir, você sabe, se conseguir desgastar minhas defesas. Não permita isso. Você é mais forte do que eu. Você não tem ninguém que ele possa ameaçar. Você pode resistir a ele, ao contrário de mim. Os Varden estão se aproximando rapidamente, assim como os Elfos do Norte. Se conseguir resistir por mais alguns dias, há uma chance. Há uma chance de que eles possam libertá-la. Você não acredita nisso, não é? Ele deu de ombros de novo, calado. Então me ajude a fugir. Uma risada seca irrompeu da garganta dele. Como? Não posso fazer muito mais que calçar as botas sem a permissão de Galbatorix. Se pudesse afrouxar as algemas, e quando sair talvez se esquecer de trancar a porta. O lábio dele se franziu numa expressão de escárnio. Há 2 homens postados do lado de fora. Há proteções aqui neste aposento para avisar Galbatorix se um prisioneiro sair, e há centenas de guardas daqui até o portão mais próximo. Você teria sorte se conseguisse chegar ao fim do vestíbulo. Talvez, mas gostaria de tentar. Você só conseguiria ser morta. Então me ajude. Se você quisesse, encontraria um modo de enganar as proteções dele. Não posso. Meus juramentos não me permitem usar magia contra eles. Mas e os guardas? Se você conseguisse retardá-los por tempo suficiente para que eu chegue ao portão, eu poderia me esconder na cidade, e não importaria se Galbatorix soubesse, a cidade é dele. Além disso, aonde quer que fosse, ele poderia encontrá-la com um encantamento. A única maneira de estar a salvo seria conseguir ir para bem longe antes de o alarme o despertar. E isso você não pode fazer nem se estiver montada num dragão. Tem de haver uma forma. Se houvesse. Ele deu um sorriso amargo e baixou os olhos. É inútil considerar. Frustrada, ela desviou o olhar para o teto por alguns momentos. Pelo menos me livre das algemas. Ele soltou a respiração em um som de exasperação. Apenas para que eu possa ficar de pé, disse ela. Detesto ficar deitada nesta pedra e meus olhos estão doendo de olhar para você aí embaixo. Ele hesitou e então se levantou em um único movimento gracioso, veio até a pedra e começou a soltar as tiras acolchoadas ao redor dos pulsos e tornozelos. Não pense que você pode me matar, disse em voz baixa. Não pode. Assim que ela ficou livre, ele retornou à posição anterior e de novo se agachou no chão, olhando fixamente para o vazio. Aquilo era, pensou ela, a tentativa dele de lhe dar alguma privacidade enquanto ela se sentava e virava as pernas sobre a beira do bloco. A camisola estava esfarrapada, queimada em dúzias de lugares, e fazia muito pouco para cobrir o corpo, já pouco coberto desde o início. O piso de mármore estava frio contra as solas de seus pés ao se encaminhar para junto de Murtag e se sentar ao lado dele. Ela passou os braços ao redor de si numa atitude de recato. Tornak era realmente seu único amigo quando garoto? Perguntou ela. Não, mas foi o que tive de mais próximo de um pai. Ele me ensinava, me confortava, me repreendia quando eu era arrogante demais. Impediu-me de fazer papel de tolo mais vezes do que consigo me lembrar. Se ainda estivesse vivo, teria me dado uma surra por eu ter me embebedado como fiz outro dia. Você disse que ele morreu durante sua fuga de Urubai? Ele fungou. Pensei que estava sendo esperto. Subornei um dos vigias para deixar um portão lateral aberto para nós.
Sairíamos da cidade aproveitando a escuridão da noite e Galbatorix só descobriria o que havia acontecido quando fosse tarde demais para nos apanhar. Mas ele sabia desde o início. Como? Não tenho certeza. Creio que ele me vigiou por meio de magia o tempo todo. Quando Tornak e eu passamos pelo portão, encontramos os soldados esperando por nós do outro lado. As ordens deles eram de nos trazer de volta sem nos ferir, mas lutamos e um deles matou Tornak. O melhor espadachim de todo o Império foi morto com uma facada nas costas. Mas Galbatorix deixou vocês fugirem. Não creio que ele esperasse que lutássemos. Além disso, sua atenção estava em outra parte naquela noite. Ela franziu a testa por causa do estranho sorriso que apareceu no rosto de Murtagh. Eu contei os dias, disse ele. Foi na mesma época que os Hazak estavam no Vale Palancar, procurando pelo ovo de Safira. De modo que você vê, Eragon e eu perdemos nossos pais adotivos quase ao mesmo tempo. O destino tem um senso de humor cruel, não acha? De fato. Mas se Galbatorix podia ver o futuro, por que não localizou você e o trouxe de volta para Urubai mais tarde? Ele estava brincando comigo, creio. Fui me esconder na propriedade de um homem em quem acreditava poder confiar. Mas, como de hábito, estava enganado, embora só tenha descoberto mais tarde, depois que os gêmeos me trouxeram de volta para cá. Galbatorix sabia onde eu estava e que eu ainda estava furioso com a morte de Tornak. Portanto se contentou em me deixar na propriedade e foi procurar Eragon e Bronn. Contudo, eu o surpreendi. Parti. Quando ele soube de meu desaparecimento, eu já estava a caminho de Dracleona. Foi por isso que Galbatorix foi para Dracleona. Não foi para castigar Lord Tabor por seu comportamento, embora o tenha feito, foi para me encontrar. Mas se atrasou. Quando chegou à cidade, eu já tinha me encontrado com Eragon e Safira, e tínhamos partido para Gilead. Por que partiram? Perguntou ela. Eragon não lhe contou? Por quê? Não sobre Dracleona. Porque você fugiu da propriedade onde estava escondido. Estava seguro lá, ou pelo menos pensava que sim. Por que partiu? Murtagh ficou em silêncio por um momento. Queria me vingar de Galbatorix e fazer meu nome, independentemente do de meu pai. Durante toda a minha vida inteira as pessoas me olharam de modo diferente por eu ser filho de Morza. Queria que me respeitassem por meus feitos, não pelos dele. Finalmente olhou para ela, um olhar rápido pelo canto do olho. Acho que consegui o que queria, mas, mais uma vez, o destino tem um senso de humor cruel. Ela se perguntou se teria havido mais alguém na corte de Galbatorix de quem ele tivesse gostado, mas achou que era um tópico perigoso demais para abordar. Em vez disso, perguntou, quanto Galbatorix realmente sabe a respeito dos Varden? Tudo, até onde sei. Ele tem mais espiões do que você pensa. Ela apertou os braços contra a barriga, suas entranhas se contraíam. Sabe de algum modo para matá-lo? Uma faca, uma espada, uma flecha. Não, Roger. As maneiras comuns. O problema é que ele tem encantamentos demais protegendo para que alguém ou algo tenha chance de feri-lo. Eragon tem mais sorte do que a maioria. Galbatorix não quer matá-lo, por isso ele pode ter a oportunidade de atacar o rei mais de uma vez. Mas mesmo se Eragon pudesse atacá-lo 100 vezes, não conseguiria encontrar um meio de ultrapassar as proteções de Galbatorix. Todo enigma tem solução. Todo homem tem uma fraqueza, insistiu na zoada. Ele ama alguma das concubinas? A expressão no rosto de Murtagh bastou como resposta. Ele disse, seria assim tão mal Galbatorix continuar sendo rei? O mundo que ele tem em mente é bom. Se derrotasse os Varden, a Alagaisia inteira finalmente ficaria em paz. Ele poderia pôr fim ao mau uso da magia. Elfos, anões e humanos não teriam mais motivo para odiar uns aos outros. O mais importante é que, se os Varden perderem, Eragon e eu poderemos ficar juntos como irmãos devem estar. Mas, se ganharem, significará a morte de Thor e a minha. Terá de significar. Ah? E eu? Perguntou ela. Se Galbatorix vencer, serei escrava dele, para fazer o que ele mandar? Murtagh se recusou a responder, mas ela viu os tendões nas costas de suas mãos se retesarem. Você não pode desistir, Murtagh. O que outra escolha tenho? Gritou ele, enchendo o aposento de ecos. Ela se levantou e o encarou. Você pode lutar. Olhe para mim. Olhe para mim. Ele levantou o olhar com relutância. Você pode encontrar uma maneira de trabalhar contra ele. Isso é o que pode fazer, mesmo que seus juramentos lhe permitam apenas as menores rebeliões. As menores rebeliões poderiam significar a derrota dele. Que outra escolha tem? Ela repetiu a pergunta para enfatizar. Você pode continuar se sentindo impotente e infeliz pelo resto da vida. Pode permitir que Galbatorix o transforme em um monstro. Ou pode lutar. Ela abriu os braços para que ele pudesse ver todas as marcas de queimaduras em seu corpo. Você gosta de me torturar? Não. Exclamou ele. Então lute. Você tem de lutar, senão perderá tudo o que você é. E Thor também. Ela se manteve firme quando ele se levantou de um salto, ágil como um gato, e ficou a apenas alguns centímetros de distância. Os músculos no maxilar dele contraíram-se e ele encarou-a furioso, respirando pesadamente pelas narinas. Ela reconheceu a expressão, pois a tinha visto muitas vezes. Aquela era a expressão de um homem cujo orgulho tinha sido ferido e que queria atacar a pessoa que o havia insultado. Era perigoso continuar pressionando, mas ela sabia que era necessário, pois poderia nunca mais ter outra oportunidade. Se posso continuar lutando, disse ela, você também pode. Volte para a pedra, ordenou ele em voz áspera. Ela permitiu que ele a empurrasse de volta para o bloco cor de cinza, pusesse as algemas ao redor dos punhos e tornozelos e depois apertasse a tira ao redor da cabeça. Quando acabou, ficou parado olhando para ela, os olhos escuros e impetuosos, as linhas do corpo como cordas retesadas.
Você tem de decidir se está disposto a arriscar sua vida de maneira a se salvar, disse ela. Salvar a si mesmo e a Thor. E tem de decidir agora, enquanto ainda há tempo. Pergunte a si mesmo, o que Tornak gostaria que fizesse? Sem responder, Murtagh estendeu a mão direita e colocou-a sobre a parte superior do peito dela, a palma quente contra sua pele. A respiração dela se engasgou com o choque do contato. Numa voz que era pouco mais que um sussurro, ele começou a falar na língua antiga. À medida que as estranhas palavras saíam de seus lábios, o medo dela se tornava ainda mais intenso. Ele falou pelo que pareceram minutos. Nazuada não sentiu nenhuma diferença quando ele parou, mas aquilo não era nem um sinal favorável nem desfavorável quando se tratava de magia. Ar fresco banhou o ponto em seu peito, esfriando-o, quando Murtagh levantou a mão. Ele deu um passo para trás e começou a se afastar em direção à entrada do aposento. Ela estava a ponto de gritar o nome dele, para perguntar o que tinha feito, quando ele parou e disse: Isso deve protegê-la da dor de quase qualquer ferida, mas você terá de fingir que não, senão Galbatorix descobrirá o que fiz. E ele se foi. Obrigada, disse ela para o aposento vazio. Nazuada passou muito tempo ponderando sobre a conversa. Parecia improvável que Galbatorix tivesse mandado Murtagh para conversar com ela, mas improvável ou não, era uma possibilidade. Além disso, sentia-se dividida quanto a se Murtagh era, de coração, uma pessoa boa ou má. Recordou o rei Rotar, que tinha sido como um tio para ela quando criança, e como Murtagh o matara na Campina Ardente. Pensou na infância de Murtagh e nas muitas adversidades que havia enfrentado, e como permitirá que Eragon e Saphira saíssem livres quando poderia, com a mesma facilidade, tê-los trazido para Urubain. Entretanto, mesmo se Murtagh outrora tivesse sido honrado e digno de confiança, ela sabia que a servidão imposta poderia tê-lo corrompido. Decidiu ignorar o passado de Murtagh e julgá-lo com base em suas ações no presente. Fosse ele bom, mau, ou alguma combinação de ambos, era um aliado em potencial, e ela precisaria de sua ajuda, se pudesse consegui-la. Se demonstrasse ser falso, ela não estaria em pior situação do que a que se encontrava. Se demonstrasse ser sincero, talvez conseguisse fugir de Urubain. Isso valia o risco. Sem dor, dormiu longa e profundamente pela primeira vez desde sua chegada à capital. Acordou se sentindo mais esperançosa do que antes, e mais uma vez se dedicou a traçar as linhas pintadas no teto. A linha fina azul que estava seguindo levou a reparar numa pequena forma branca no canto de um azulejo que antes não tinha visto. Precisou de um momento para reparar que a descoloração era um buraco onde um azulejo havia se quebrado e caído. Aquela visão a divertiu, pois achou engraçado, e um tanto confortador, que o aposento perfeito de Galbatorix não fosse tão perfeito, e que, apesar de todas as pretensões dele quanto ao contrário, ele não era onisciente nem infalível. A porta do aposento se abriu. Era o carcereiro, trazendo o que ela imaginava ser o almoço. Perguntou-lhe se poderia comer primeiro, pois estava com mais fome do que qualquer outra coisa, o que não era de todo mentira. Para a satisfação de Nazuada, ele concordou, lançando seu sorriso medonho e se sentando na beira da pedra. Enquanto ele lhe enfiava colheradas de migal na boca, a mente dela corria, tentando fazer planos para todas as contingências, pois sabia que só teria uma chance de sucesso. A expectativa tornou difícil para ela engolir a comida pastosa. Mesmo assim se obrigou a fazê-lo. Quando a tigela estava vazia e tinha bebido para matar a sede, se aprontou. O homem tinha, como sempre, posto a bandeja junto à base da parede oposta, perto de onde Murtagh estivera sentado e talvez a 3 metros da porta da retrete. Após ser libertada das tiras que a prendiam, ela deslizou do bloco de pedra. O homem com cabeça de odre estendeu a mão para segurar seu braço esquerdo, mas ela levantou a mão, com voz meiga e doce, disse: Não, agora posso ficar de pé sozinha, obrigada. O carcereiro hesitou, sorriu de novo e bateu os dentes 2 vezes como se para dizer: Bem, fico contente por você. Eles começaram a se encaminhar para a retrete, ela na frente e ele ligeiramente mais atrás. Quando deu o terceiro passo, Nazuada deliberadamente torceu o tornozelo e tropeçou na diagonal, atravessando o aposento. O homem gritou e tentou segurá-la. Ela sentiu os dedos grossos se fecharem no ar acima do pescoço, mas foi lento demais e ela escapou de suas mãos. Ela caiu ao comprido sobre a bandeja, quebrando a jarra, que ainda continha uma boa quantidade de vinho aguado, e fazendo a tigela de madeira quicar pelo piso. De propósito, aterrissou com a mão direita debaixo do corpo. Tão logo sentiu a bandeja, começou a tatear com os dedos em busca da colher de metal. Ah! Exclamou, como se tivesse se machucado, e virou-se para olhar o homem, dando o melhor de si para parecer decepcionada. Talvez eu não estivesse pronta, disse, com um sorriso de desculpas. Seu polegar tocou na colher e ela a agarrou, enquanto o homem a levantava, puxando-a pelo outro braço. Ele a olhou e franziu o nariz, parecendo enojado com a camisola ensopada de vinho. Nesse meio tempo, ela estendeu a mão para as costas e enfiou o punho da colher por um buraco perto da bainha da roupa. Levantou a mão, como se para mostrar que não tinha tirado nada. O homem grunhiu, agarrou-lhe o outro braço e a conduziu para o banheiro. Nazuada entrou e ele se encaminhou de volta para a bandeja, resmungando baixinho. No momento em que ela fechou a porta, tirou a colher da camisola e a colocou entre os lábios, segurando-a ao arrancar vários fios de cabelo da parte de trás da cabeça, onde eram mais compridos. Movendo-se o mais depressa que podia, juntou uma ponta dos fios reunidos entre os dedos da mão esquerda e enrolou os que estavam soltos, descendo pela coxa com a palma da mão direita e torcendo-os uns nos outros para formarem um único cordão. Sua pele ficou gelada quando viu que o cordão era curto demais. Desajeitada pela pressa, amarrou as pontas, então colocou o cordão no chão. Ela arrancou mais um grupo de cabelos e os enrolou em um segundo cordão, que amarrou como o primeiro.
Sabendo que só lhe restavam alguns minutos, agachou-se sobre um joelho e amarrou com um nó os 2 cordões. Tirou a colher da boca e, com o cordão fino, amarrou-a na parte externa da perna esquerda, onde a barra da camisola a cobriria. Tinha de ir para a perna esquerda, porque Galbatorix sempre se sentava do lado direito. Deu alguns passos para se certificar de que não cairia. Não caiu. Aliviada, permitiu-se exalar. Agora, o desafio era voltar para o bloco de pedra sem permitir que o carcereiro visse o que tinha feito. O homem estava esperando quando abriu a porta do banheiro. Ele fez uma carranca e suas esparsas sobrancelhas se uniram formando uma linha reta. Colhar, disse ele, mastigando a palavra com a língua como se fosse um pedaço de pastinaca cozida demais. Ela levantou o queixo e apontou para o fundo da retrete. A carranca do homem se fechou ainda mais. Ele entrou no aposento e cuidadosamente examinou paredes, pisos, teto e tudo mais, antes de sair pisando duro. Bateu os dentes de novo e coçou a cabeça bulbosa, parecendo descontente, ela pensou, um tanto magoado por Nazuada ter jogado fora a colher. Ela tinha sido gentil com ele e sabia que um ato semelhante de desafio mesquinho o deixaria perplexo e zangado. Nazuada resistiu ao impulso de recuar quando ele avançou para ela, pôs as mãos pesadas sobre sua cabeça e enterrou os dedos em seus cabelos. Quando não encontrou a colher, o rosto dele demonstrou decepção. Agarrou-a pelo braço e a levou para a laje de pedra, onde mais uma vez aprendeu com as algemas. Com expressão aborrecida, pegou a bandeja e saiu do aposento. Ela esperou até ter certeza de que ele tinha ido embora antes de estender os dedos da mão esquerda, centímetro por centímetro, puxar a bainha da camisola. Um largo sorriso se abriu em seu rosto quando sentiu a concavidade da colher na ponta do dedo direito. Agora, possuía uma arma. Capítulo 47. Uma coroa de gelo e de neve. Quando os primeiros raios pálidos de luz riscaram a superfície ondulada do mar, iluminando as cristas translúcidas das ondas, que rebrilhavam como se esculpidas em cristal, Eragon despertou de seu sonho acordado e olhou para noroeste, curioso para ver o que a luz revelaria das nuvens se aglomerando ao longe. O que viu foi desconcertante. As nuvens encobriam quase metade do horizonte, e as maiores e mais densas pareciam tão altas quanto os picos das montanhas Beor, altas demais para Safira subir acima delas. O único céu aberto que restava estava atrás dela, e mesmo este ficaria perdido para eles à medida que os braços da tempestade se fechassem. Teremos de voar pela tempestade, disse Glaedr. Eragon sentiu o nervosismo de Safira. Por que não tentar dar a volta? Perguntou ela. Eragon sentiu Glaedr examinar a estrutura das nuvens. Não quero que você se desvie para muito longe da rota. Ainda temos muitos quilômetros pela frente. Se sua força lhe faltar, disse o dragão dourado, você pode me emprestar a sua e nos manter no ar. HMMF. Mesmo assim, é melhor sermos cautelosos em nossa imprudência. Já vi tempestades como esta antes. É maior do que você pensa. Para voar ao redor dela, você teria de ir tanto para o oeste que acabaria além de Vroengard. Provavelmente levaria mais um dia para chegar à terra. A distância para Vroengard não é tão grande, respondeu ela. Não, mas o vento nos tornará mais lentos. Além disso, meus instintos me dizem que a tempestade se estende até a ilha. De uma maneira ou de outra, teremos de voar através dela. Porém, não há necessidade de atravessar seu centro. Você vê aquela passagem entre os 2 pilares mais para oeste? Pidgel. Vá para lá, e talvez possamos encontrar um caminho seguro através das nuvens. Eragon agarrou a frente da cela à medida que Safira baixava o ombro esquerdo e virava rumo ao oeste, indo em direção à passagem que Glaedr indicara. Ele bocejou e esfregou os olhos enquanto ela se nivelava, virou-se e tirou uma maçã e alguns pedaços de carne seca da bolsa nas suas costas. Era um magro desjejum, mas a fome era ligeira. Comer uma grande refeição montada em Safira com frequência o deixava enjoado. Ao comer, alternou-se entre observar as nuvens e contemplar o mar reluzente. Achava inquietante não ter nada abaixo dele senão água e o fato de a terra sólida mais próxima, o continente, estar, de acordo com seus cálculos, a mais de 80 quilômetros de distância. Estremeceu ao imaginar mergulhar para baixo nas profundezas frias do mar devorador. Perguntou-se o que haveria no fundo. Ocorreu-lhe que, com sua magia, poderia viajar para lá e descobrir, mas a ideia não o atraiu. O abismo de água era escuro e perigoso demais para seu gosto. Não era, ele acreditava, um lugar onde sua espécie deveria se aventurar. Melhor seria deixá-lo para as estranhas criaturas que viviam lá. À medida que a manhã passava, tornava-se visível que as nuvens estavam mais afastadas do que parecerá antes e que, como Glaedr dissera, a tempestade era maior do que Eragon ou Safira tinham inicialmente imaginado. Um ligeiro vento contra começou a bater. O voo de Safira se tornou um tanto mais difícil, mas ela continuou a avançar bem. Quando ainda estavam a alguns quilômetros da entrada da tempestade, Safira surpreendeu Eragon e Glaedr ao fazer um mergulho raso e voar baixo, perto da superfície do mar. Safira, o que está fazendo? Perguntou Glaedr quando ela desceu. Estou curiosa, respondeu. E gostaria de descansar minhas asas antes de entrar nas nuvens. Voou rente às ondas, seu reflexo abaixo e sua sombra à frente espelhando cada movimento como fantasmas companheiros, um escuro e um claro. Virou as asas de lado e, com 3 movimentos rápidos, reduziu a velocidade, pousando sobre a água. Um leque de espuma subiu de ambos os lados de seu pescoço, seu peito cortava as ondas, salpicando Eragon com centenas de gotículas. A água estava fria, mas, depois de tanto tempo voando, o ar parecia agradavelmente quente, tão quente que Eragon abriu a capa e tirou as luvas.
Safira fechou as asas e flutuou pacificamente, boiando para cima e para baixo, acompanhando o movimento das ondas. Eragon avistou vários maços de algas marinhas marrons à direita. As plantas tinham galhos como mato rasteiro e lâminas grossas como bagas enjutas ao longo das hastes. Lá em cima, perto de onde Safira estivera, Eragon avistou um par de albatrozes com asas de pontas pretas voando na direção contrária à parede maciça de nuvens. Aquela visão só fez aumentar sua inquietação. As aves marinhas o fizeram lembrar-se da ocasião em que viram uma alcateia de lobos correndo em paralelo a um rebanho de veados. Os animais fugiam de um incêndio na floresta na espinha. Se tivéssemos um pingo de bom senso, ele disse a Safira, voltaríamos. Se tivéssemos um pingo de bom senso, deixaríamos a lagaisia e nunca mais voltaríamos, retrucou ela. Arqueando o pescoço, ela mergulhou o focinho na água do mar, sacudiu a cabeça e botou a língua carmesim para dentro e para fora da boca várias vezes, como se tivesse comido algo desagradável. Eragon percebeu uma sensação de pânico vinda de Glaedr, e o velho dragão rugiu com a mente. Levante voo. Agora, agora, agora. Lanvu. Safira não perdeu tempo com perguntas. Com um som de trovão, abriu as asas e começou a batê-las, empinando para fora da água. Inclinando-se para a frente, Eragon agarrou a ponta da sela para não ser jogado para trás. O bater das asas de Safira levantou uma nuvem de névoa que quase o cegou, e precisou usar a mente para procurar o que havia assustado Glaedr. Vinda das profundezas, subindo em direção à barriga de Safira mais depressa do que Eragon teria acreditado ser possível, ele sentiu uma coisa fria e imensa, e cheia de uma fome tremenda, insaciável. Tentou assustá-la. Tentou fazê-la virar, mas a criatura era desconhecida e implacável e parecia não perceber seus esforços. Nas estranhas cavernas sem luz de sua consciência, vislumbrou lembranças de anos incontáveis passados de tocaia sozinha, no mar gelado, caçando e sendo caçada. Seu próprio pânico crescia. Eragon tateou para agarrar o punho de Brisingr no instante em que Safira se libertou da água e começou a subir no ar. Safira. Depressa. Gritty mentalmente. Devagar, ela ganhou velocidade e altura. Uma fonte de água irrompeu atrás dela. Eragon viu um par de mandíbulas cinzentas reluzentes emergirem de dentro da bruma. As mandíbulas eram grandes o suficiente para um cavalo e um cavaleiro passarem através dela sem tocar em nada e cheias de centenas de dentes brancos cintilantes. Safira tinha consciência do que ele via e se contorceu violentamente para o lado na tentativa de escapar da bocarra aberta, batendo na água com a ponta da asa. Um instante depois, Eragon ouviu e sentiu a bocarra da criatura se fechar. Os dentes afiados como agulhas não pegaram o rabo de Safira por centímetros. O monstro caía de volta na água, e mais de seu corpo se tornou visível. A cabeça era comprida e angulosa. Uma crista ossuda se projetava acima dos olhos. Da parte externa de cada crista crescia uma gavinha como uma corda que Eragon calculava ter mais de 1,80 m de comprimento. O pescoço da criatura o fez lembrar-se de uma gigantesca serpente ondulante. O que era visível do torso era liso e forte. Parecia incrivelmente denso. Um par de nadadeiras em forma de remos se estendia dos lados do peito, batendo inutilmente no ar. A criatura caiu sobre o flanco, e uma segunda explosão de espuma ainda maior voou em direção ao céu. Pouco antes das ondas se fecharem sobre a forma do monstro, Eragon olhou para seu único olho virado para cima, negro como uma gota de alcatrão. A malevolência contida nele, o puro ódio, a fúria, a frustração que percebeu no olhar da criatura, foi suficiente para fazer Eragon tremer e desejar estar no centro do deserto Adarak. Pois só lá, sentia, estaria a salvo da fome antiquíssima daquele ser. De coração disparado, afrouxou o punho de Brisingr e se deixou cair sobre a frente da cela. O que era aquilo? Uma Nidual, respondeu Glaedr. Eragon franziu a testa. Não se lembrava de ter lido a respeito de nada assim em Elesmera. E o que é uma Nidual? São muito raras e quase nunca se fala delas. São para o mar o que as Fangur são para o ar. Ambas são primas dos dragões. E embora as diferenças em nossa aparência sejam maiores, as Nidual são mais próximas de nós do que as Fangur. São inteligentes e têm uma estrutura semelhante ao Eldunari dentro do peito, que acreditamos lhes permitir permanecer submersas por longos períodos de tempo em grandes profundidades. Elas cospem fogo? Não, mas, como as Fangur, com frequência usam o poder da mente para incapacitar a presa, algo que mais de um dragão descobriu consternado. Elas comeriam seres de sua raça, exclamou Safira. Para elas, não temos nada de parecido, respondeu Glaedr. Mas elas comem suas semelhantes, o que é um dos motivos pelos quais existem tão poucas Nidual. Não têm interesse por acontecimentos fora de seu próprio reino. Qualquer tentativa de comunicação sempre fracassou. É estranho encontrar uma tão perto da costa. Houve uma época em que só eram encontradas depois de vários dias de voo da terra, onde o mar é mais profundo. Parece que ou se tornaram mais ousadas ou mais desesperadas desde a queda dos cavaleiros. Eragon estremeceu de novo ao lembrar o que sentirá na mente da Nidual. Porque nem você nem Oromis nos falaram delas. Existem muitas coisas que não ensinamos a você, Eragon. Dispunhamos de um tempo limitado. Foi mais bem aproveitado tentando armar você contra Galbatorix, não falando sobre todas as criaturas perigosas que existem nas regiões inexploradas da Alagaisia. Existem outras coisas como as Nidual que não sabemos? Algumas. Vai nos falar sobre elas, Ebritil? Perguntou Safira. Vou fazer um pacto com você, Safira, e com você, Eragon. Vamos esperar uma semana. Se ainda estivermos vivos e em liberdade, passarei feliz os próximos 10 anos ensinando tudo que sei a respeito de todas as raças que conheço, inclusive todas as variedades de besouro, das quais existem milhares. Mas, até lá, vamos nos concentrar na tarefa que temos pela frente. De acordo? Eragon e Safira concordaram com relutância e não falaram mais no assunto.
O vento contrário foi ganhando força até se tornar um vendaval tumultuoso à medida que eles se aproximavam da tempestade, tornando Safira mais lenta. Ela voava na metade da velocidade normal. De vez em quando, rajadas fortes a sacudiam, detendo-a no ar por alguns momentos. Sempre sabiam quando as rajadas viriam, pois podiam ver o padrão escamoso correndo em direção a eles pela superfície da água. Desde a madrugada, as nuvens só tinham aumentado de tamanho. De perto eram ainda mais intimidadoras. Por baixo, eram escuras e arroxeadas, com cortinas de chuva forte ligando a tempestade ao mar como um cordão umbilical esgazeado. Mais acima, as nuvens eram da cor de prata escura, ao passo que bem no alto eram de um branco puro, ofuscante, pareciam sólidas como os flancos de Trojem. Ao norte, acima do centro da tempestade, elas formavam uma gigantesca bigorna achatada que pairava acima de todo o resto, como se os próprios deuses pretendessem forjar algum estranho e terrível instrumento. Safira voava entre as duas enormes colunas brancas, ao lado das quais não era mais que uma partícula, e o mar desaparecia sob um campo de nuvens como travesseiros, quando o vento contrário diminuiu e o ar se tornou agitado e turbulento, rodopiando ao redor deles sem uma direção identificável. Eragon cerrou os dentes para impedi-los de bater e seu estômago deu voltas. Safira caiu 2 metros, com a mesma rapidez, subiu mais de 6 quase em linha reta. Você tem alguma experiência de voar em tempestade além daquela em que foi apanhada entre o Vale Palancar e Azuak? Quis saber Glaedr. Não, respondeu Safira, breve e seca. Glaedr parecia ter esperado aquela resposta, pois sem hesitação começou a instruí-la sobre como navegar em meio à fantástica paisagem de nuvens. Procure padrões de movimento e preste atenção às formações ao redor, disse ele. Através delas, você poderá perceber onde o vento está mais forte e para que direção está soprando. Muito do que ele disse, Safira já sabia, mas Glaedr continuou falando. A postura calma do velho dragão tranquilizou tanto ela quanto Eragon. Se tivessem percebido preocupação ou medo na mente do velho dragão, isso teria feito com que duvidassem de si mesmos, e talvez Glaedr soubesse disso. Uma nuvem desgarrada, parcialmente desfeita pelo vento, estava bem no meio do caminho de Safira. Em vez de voar ao redor, Safira entrou nela, penetrando-a como uma lança azul brilhante. À medida que a névoa os envolvia, o som do vento ficava mais baixo. Eragon apertou os olhos e levantou a mão na frente do rosto para se proteger. Quando se projetaram para fora da nuvem, milhões de minúsculas gotículas estavam coladas ao corpo de Safira, que reluzia como se diamantes tivessem sido afixados nas escamas já reluzentes. O voo continuou sobressaltado. Num momento, ela estava voando bem equilibrada, mas, no seguinte, o vento desordenado podia empurrá-la para o lado, ou uma corrente de ar quente levantar uma asa e mandá-la em círculo na direção oposta. Estar sentado em suas costas enquanto ela lutava contra a turbulência já era cansativo. Para Safira, aquilo era um esforço tremendo, frustrante, tornado ainda mais difícil pelo fato de saber que estava longe de acabar e que não tinha escolha senão continuar. Depois de 1 ou 2 horas, ainda não tinham avistado o outro lado da tempestade. Temos de virar, você já foi o mais para oeste possível. Se tivermos de enfrentar a fúria plena da tempestade, seria melhor que o fizéssemos agora, antes que você esteja ainda mais exausta, Glaedr orientou. Sem dizer uma palavra, Safira virou para o norte, em direção ao vasto e altíssimo penhasco de nuvens iluminadas pelo sol que ocupava o centro da gigantesca tempestade. Ao se aproximarem da face sulcada do penhasco, que era o maior que Eragon já tinha visto, maior até que Fartendur, relâmpagos azuis iluminavam as dobras internas e raios se estendiam para cima, para o topo do maciço. Um momento depois, o estrondo de um trovão sacudiu o céu, e Eragon cobriu as orelhas com as mãos. Ele sabia que suas proteções os defenderiam do raio, mas mesmo assim se sentiu apreensivo ao se aproximar das descargas crepitantes de energia. Se Safira estava assustada, ele não percebeu. Tudo o que podia sentir era sua determinação. Ela acelerou o bater de asas. Alguns minutos depois, tinham chegado à face do penhasco e mergulhavam nela e no olho da tempestade. O crepúsculo os rodeava, cinzento e indistinto. Era como se o restante do mundo tivesse deixado de existir. As nuvens tornavam impossível para Eragon julgar qualquer distância além das pontas do nariz, rabo e asas de Safira. Eles estavam efetivamente cegos. Apenas a pressão constante do peso deles permitia que diferenciassem o que estava acima do que estava abaixo. Eragon abriu a mente e permitiu que sua consciência se expandisse até onde podia ir, mas não sentiu outro ser vivo além de Safira e Glaedr, nem um pássaro desgarrado. Felizmente, Safira conservava seu sentido de direção. Eles não se perderiam. Continuando a busca por outros seres com sua mente, fossem plantas ou animais, Eragon podia garantir que eles não se chocariam contra a encosta de uma montanha. Ele também lançou um encantamento que Oromis tinha lhe ensinado, que os informaria a qualquer momento com exatidão o quão próximos estavam da água ou do solo. A partir do instante em que entraram na nuvem, a umidade sempre presente começou a se acumular na pele de Eragon e a molhar suas roupas de lã, tornando-as pesadas. Era um incômodo que ele poderia ter ignorado se a combinação de água e vento não fosse tão fria que logo teria consumido o calor de seu corpo e o teria matado. Portanto, ele lançou outro encantamento, um que filtrava o ar perto dele de quaisquer gotículas visíveis, e também o ar ao redor dos olhos de Safira, pois a umidade se acumulava neles, obrigando-a a piscar com demasiada frequência. O vento dentro do maciço estava surpreendentemente suave. Eragon fez um comentário a respeito com Glaedr, mas o velho dragão continuou sombrio como sempre. Ainda vamos encontrar o pior do vento. A verdade de suas palavras logo se tornou evidente quando uma furiosa corrente de ar quente bateu contra a barriga de Safira e a carregou centenas de metros para cima, onde o ar era escasso demais para Eragon respirar,
e a névoa se congelava em minúsculos cristais que picavam seu nariz e faces e cobriam numa teia as asas do dragão como facas afiadas. Colando as asas contra os flancos, Saphira mergulhou para a frente, tentando escapar da corrente que a empurrava para cima. Depois de alguns segundos, a pressão debaixo de seu corpo desapareceu, sendo substituída por uma pressão igualmente poderosa no sentido inverso, que a empurrou de encontro às ondas a uma velocidade assustadora. À medida que caíam, os cristais derretiam, formando grandes gotas de chuva globulares que pareciam flutuar sem peso ao longo de Saphira. Raios lampejavam nas proximidades, um estranho brilho azul através do véu de nuvens, e Eragon gritou de dor quando um trovão ecoou em volta deles. Com os ouvidos ainda tinindo, rasgou pedacinhos pequenos da barra da capa, e rolou-os e enfiou-os nos ouvidos, enterrando-os o máximo que podia. Só perto da parte de baixo das nuvens foi que Saphira conseguiu escapar da corrente rápida de ar. Tão logo o fez, uma segunda corrente a apanhou e, como uma mão de gigante, a empurrou para o alto. Depois disso, Eragon perdeu toda a noção de tempo. O vento furioso era forte demais para Saphira resistir. Ela continuou a subir e a cair no ar que circulava, como um destroço apanhado em um redemoinho. Fez algum avanço, alguns poucos quilômetros, duramente conquistados, com grande esforço, mantidos, mas, toda vez que se livrava de uma das correntes subindo e descendo, era apanhada por outra. Era humilhante para Eragon saber que ele, Saphira e Glaedra estavam impotentes diante da tempestade e que, apesar de toda a força que tinham, não podiam igualar a dos elementos. Por 2 vezes, o vento quase fez Saphira se chocar contra as ondas. Em ambas as ocasiões, as correntes descendentes a lançaram para fora da tempestade e para dentro das rajadas de chuva que esmurravam o mar abaixo. Da segunda vez, Eragon olhou por cima do ombro de Saphira e, por um instante, pensou ter visto a forma longa e escura da Nidwal boiando sobre a água agitada. Entretanto, quando veio a explosão e o clarão do relâmpago seguinte, a forma havia desaparecido, e ele se perguntou se teria sido enganado por um jogo de sombras. À medida que a força de Saphira diminuía, ela lutava cada vez menos contra o vento, mas acabou permitindo que ele a levasse para onde queria. Só se esforçava para desafiá-lo e voar contra a tempestade quando se aproximava demais da água. Fora isso, mantinha as asas imóveis e fazia o mínimo de força possível. Eragon sentiu quando Glaedra começou a passar-lhe um fio de energia para ajudar a sustentá-la, mas não foi suficiente para que ela fizesse mais do que manter a posição. Por fim, a pouca luz que ainda havia começou a se apagar. O desespero dominou Eragon. Eles tinham passado a maior parte do dia sendo arremessados de um lado para o outro pela tempestade, que não dava sinais de abrandar. E não parecia que Saphira estava em algum lugar próximo do perímetro. Depois que o sol se pôs, ele não conseguia mais ver nem a ponta do nariz, e não haveria diferença se estivesse com os olhos abertos ou fechados. Era como se uma imensa pilha de lã negra tivesse sido posta ao redor dele e de Saphira. A escuridão parecia ter peso, como se fosse uma substância palpável fazendo pressão contra eles de todos os lados. Em intervalos de segundos, o clarão de raios iluminava a escuridão, às vezes escondido dentro das nuvens, às vezes riscando o céu dentro do campo de visão deles, brilhando com a claridade de uma dúzia de sóis e deixando o ar com gosto de ferro. Após o brilho incandescente das descargas mais próximas, a noite parecia 2 vezes mais escura. Eragon e Saphira ora ficavam cegos pela luz, ora pelo negrume total que se seguia. Por mais perto que os raios passassem, nunca acertavam Saphira, mas o roncar constante dos trovões deixou-os nauseados por causa do barulho. Quanto tempo continuaram assim, ele não saberia dizer. Em algum ponto durante a noite, Saphira entrou numa torrente de ar ascendente, muito maior e mais forte que qualquer outra que tivessem encontrado anteriormente. Tão logo os apanhou, Saphira começou a lutar para escapar, mas a força do vento era tão grande que ela mal conseguia manter as asas niveladas. Afinal, frustrada, rugiu e lançou um jato de chamas, iluminando uma pequena área de cristais e gelo ao redor, que brilharam como pedras preciosas. Ajudem-me, disse ela para Eragon e Glaedra. Não consigo dar conta disso sozinha. Assim, os dois fundiram suas mentes, com Glaedra fornecendo a energia necessária. Eragon gritou: Gangafram. O encantamento impeliu Saphira para frente, mas muito devagar, porque se mover em ângulo reto contra o vento era como nadar o rio Anora durante o auge das cheias da primavera. Mesmo com Saphira avançando horizontalmente, a corrente continuava a varrê-la para cima de maneira estonteante. Logo Eragon percebeu que estava ficando com falta de ar, mas continuavam presos na torrente. Isso está demorando muito e está nos custando energia demais, disse Glaedra. Encerre o encantamento. Wais. Encerre o encantamento. Não conseguiremos nos libertar se vocês dois desmaiarem. Teremos de nos deixar levar pelo vento até que enfraqueça o suficiente para Saphira conseguir sair. Como? Perguntou ela, e Eragon fez o que Glaedra mandara. A exaustão e a sensação de derrota que toldavam seus pensamentos fizeram com que Eragon sentisse uma pontada de preocupação por ela. Eragon, você deve alterar o encantamento que está usando para se aquecer a fim de nos incluir, Saphira e eu. Vai ficar frio, mais frio que o inverno mais rigoroso na espinha, e, sem magia, morreremos. Até você, eu me partirei como um pedaço de vidro quente jogado sobre a neve. Depois disso, você deve fazer um encantamento para acumular o ar ao redor de você e de Saphira e segurá-lo lá, de modo a poderem respirar. Mas deve permitir que o ar velho escape, senão sufocarão. As palavras que compõem o encantamento são complicadas, e você não deve cometer erros. Portanto, ouça com muito cuidado. É assim. Depois que Glaedra recitou as frases necessárias na língua antiga, Eragon as repetiu para ele. Quando o dragão se declarou satisfeito com a pronúncia, Eragon lançou o encantamento, de modo que os 3 ficaram protegidos do frio. Eles esperaram o vento levá-los cada vez mais para o alto. Minutos se passaram.
Eragon começou a se perguntar se parariam ou se continuariam sendo impelidos para cima até a lua e as estrelas. Ocorreu-lhe que estrelas cadentes talvez fossem feitas desta forma, um pássaro ou um dragão, ou outra criatura terrena, levada para as alturas pelo vento inexorável e atirada para o céu com tamanha velocidade que irrompia em chamas como flechas incendiárias. Imaginou que, se fosse assim, ele, Saphira e Glaedr seriam a estrela cadente mais espetacular de que se havia memória, se é que havia alguém por perto para ver o fim deles tão longe sobre o mar. O uivar do vento gradualmente amainou. Mesmo os trovões de tremer os ossos pareceram mais baixos, e quando Eragon tirou os pedaços de tecido das orelhas, ficou pasmo com o silêncio que os rodeava. Ainda ouvia um leve sussurrar ao fundo, como o som de um pequeno riacho na floresta, mas, salvo por isso, tudo estava sossegado, abençoadamente sossegado. À medida que o clamor da tempestade feroz sumia, ele reparou que a tensão imposta por seus encantamentos estava aumentando, não tanto pelo que impedia o calor do corpo deles de se dissipar depressa demais, mas pelo encantamento que coletava e comprimia a atmosfera na frente dele e de Saphira, de modo que pudessem encher os pulmões como faziam normalmente. Qualquer que fosse o motivo, a energia necessária para manter o segundo encantamento se multiplicou fora de proporção com relação ao primeiro, e logo ele sentiu os sintomas que indicavam que a magia estava a ponto de consumir o pouco que lhe restava de força vital, um frio nas mãos, uma falta de regularidade no bater do coração. E teve uma sensação avassaladora de letargia, que talvez fosse o sinal mais preocupante. Glaedr percebeu e começou a ajudá-lo. Com alívio, Eragon sentiu seu esforço diminuir à medida que a força do dragão fluía para dentro de si, uma onda de calor febril que acabou com a letargia e restaurou o vigor aos seus membros. E assim, eles continuaram. Finalmente, Saphira detectou um ligeiro enfraquecimento no vento, ligeiro, mas perceptível, e começou a se preparar para sair da corrente de ar. Antes que o fizesse, porém, as nuvens abaixo dele se entreabriram e Eragon vislumbrou alguns pontinhos brilhantes, estrelas, brancas e prateadas, mais fulgurantes do que vira algum dia. Olhem, disse. As nuvens se abriam ao redor deles, e Saphira saiu da tempestade, subiu e ficou acima dela, equilibrando-se precariamente numa coluna de vento ascendente. Estendida abaixo, Eragon viu a tempestade inteira, cobrindo o que deveriam ser centenas de quilômetros em todas as direções. O olho parecia um domo arqueado como um cogumelo, alisado pelos violentos ventos cruzados que tinham soprado de oeste para leste e ameaçado derrubar Saphira. Tanto as nuvens próximas quanto as distantes eram leitosas e pareciam quase brilhantes, como se iluminadas por dentro. Pareciam bonitas e benignas, formações plácidas e inalteráveis que não traíam nada da violência que tinham no interior. Eragon reparou no céu e arquejou, pois continha mais estrelas do que imaginara existirem. Vermelhas, azuis, brancas, douradas, estavam espalhadas no firmamento como punhados de pó brilhante. As constelações que conhecia ainda estavam lá, mas em meio a milhares de estrelas mais fracas, que ele contemplava pela primeira vez. E não só as estrelas pareciam mais brilhantes, o vazio entre elas parecia mais escuro. Era como se, cada vez que olhara para o céu, uma névoa sobre os olhos que o tivesse impedido de ver sua verdadeira glória. Ele contemplou aquela vista espetacular por vários momentos, assombrado com a natureza gloriosa, casual e impossível de conhecer das luzes que piscavam. Só quando finalmente baixou os olhos e ocorreu que havia algo de estranho no horizonte arroxeado. Em vez de o céu e o mar se encontrarem numa linha reta, como deveriam e sempre tinham feito antes, a junção entre eles era curva, como a borda de um círculo inimaginavelmente grande. Foi uma visão tão estranha que Eragon levou meia dúzia de segundos para compreender o que estava vendo. Quando compreendeu, seu couro cabeludo se arrepiou e ele perdeu o fôlego. O mundo é redondo, sussurrou. O céu é oco e o mundo é redondo. Parece que é mesmo, disse Glaedr, mas ele também parecia igualmente impressionado. Ouvi isso de um dragão selvagem, mas nunca imaginei que veria por mim mesmo. Para leste, um ligeiro brilho amarelo tingia uma parte do horizonte, pressagiando o retorno do sol. Eragon imaginava que, se Saphira mantivesse sua posição por mais uns 4 ou 5 minutos, eles o viriam nascer, apesar de ainda faltarem horas para que os raios quentes e doadores de vida chegassem à água abaixo. Saphira se equilibrou por mais um momento, os 3 suspeitos entre as estrelas e a terra, flutuando como espíritos despossuídos. Estavam em um lugar que não existia, que não era parte nem dos céus nem do mundo abaixo, uma passagem minúscula através da margem, separando duas imensidões. Saphira se inclinou para a frente e tentou voar em direção ao norte, mas caiu um pouco, pois o ar era tão escasso que suas asas não conseguiam sustentá-la plenamente quando saiu da corrente de vento ascendente. Se tivéssemos joias suficientes e armazenássemos energia suficiente nelas, acha que poderíamos voar até a lua? Perguntou Eragon, enquanto ela descia velozmente. Quem sabe o que é possível, respondeu Glaedr. Quando Eragon era criança, Carvajal e o Vale Palancar tinham sido tudo o que ele conhecia. Ele ouvirá falar do Império, é claro, mas nunca tinha lhe parecido real até que começou a viajar por ele. Mais tarde, sua imagem mental do mundo se expandiu para incluir o restante da Alagaesia, vagamente, as outras partes da Terra acerca das quais tinha lido. E agora, ele via que o que imaginara ser tão grande era na verdade nada mais que uma pequena parte de um todo muito maior. Era como se seu ponto de vista tivesse se transformado, no espaço de alguns segundos, de formiga em águia. Pois o céu era oco e o mundo era redondo. Isso o fez reavaliar e rever as categorias, de tudo. A guerra entre os Varden e o Império pareceria sem importância se comparada ao verdadeiro tamanho do mundo. Ele pensou em como eram mesquinhas as mágoas e as preocupações que afligiam as pessoas quando olhadas do alto. Se ao menos todo mundo pudesse ver o que vimos, talvez houvesse menos lutas, disse para Saphira. Você não pode esperar que lobos se transformem em ovelhas. Não,
Mas os lobos também não têm de ser cruéis com as ovelhas. Safira logo desceu de volta para a escuridão das nuvens, mas conseguiu evitar ser apoiada por outro ciclo de ar ascendente e descendente. Em vez disso, planou por muitos quilômetros, saltando dos topos de outras correntes de ar ascendente, mais baixas, presas dentro da tempestade, usando-as para ajudá-la a conservar sua força. 1 ou 2 horas mais tarde, a neblina se abriu, e eles saíram da enorme massa de nuvens que formava o centro da tempestade. Desceram para deslizar sobre os sopéis e substanciais aglomerados na base, que gradualmente se achatavam em um cobertor acolchoado que cobria tudo à vista, exceto a cabeça do maciço. Quando afinal o sol apareceu no horizonte, nem Eragon nem Safira tinham energia para dar muita atenção ao que o cercava. Nem havia nada na uniformidade abaixo que lhes atraísse o interesse. Foi Glaedr, portanto, quem disse: Safira, lá, à sua direita. Está vendo? Eragon levantou a cabeça dos braços cruzados e apertou os olhos até se ajustarem à claridade. Alguns quilômetros ao norte, uma cadeia de montanhas se erguia das nuvens. Os picos estavam cobertos de neve e gelo, e juntos pareciam uma antiquíssima coroa serrilhada descansando acima das camadas de névoa. As escarpas voltadas para o leste brilhavam reluzentes à luz do sol da manhã. Longas sombras azuis cobriam as encostas a oeste e se estendiam até desaparecer na distância, como punhais tenebrosos sobre a planície ondulada branca como neve. Eragon se endireitou na cela, mal ousando acreditar que a viagem deles estivesse chegando ao fim. Olhem, disse Glaedr, Arastelduin, as montanhas de fogo que guardam o coração de Vroengard. Voe depressa, Safira, pois agora falta pouco. Capítulo 48. Vermis Cavadors. Eles a apanharam na interseção de 2 corredores idênticos, ambos com fileiras de pilares. Tochas e estandartes escarlates ostentavam a chama dourada retorcida que era a insígnia de Galbatorix. Nazuada sabia que não conseguiria, mas não pôde deixar de se sentir desapontada com o insucesso. Esperara no mínimo cobrir mais distância antes que a capturassem. Ela havia lutado durante todo o percurso em que os soldados a arrastaram de volta para o aposento que tinha sido sua prisão. Os homens usavam placas no peito e braceletes de couro, mas mesmo assim ela conseguiu lhes arranhar o rosto e lhes morder as mãos, ferindo 2 bastante seriamente. Os soldados gritaram exclamações de consternação quando entraram no salão da profetisa e viram o que ela tinha feito com o carcereiro. Tomando cuidado para não pisar no sangue empoçado, eles a carregaram para o bloco de pedra, algemaram-na e saíram depressa, deixando-a sozinha com o cadáver. Ela gritou para o teto e puxou as algemas, furiosa por não ter se saído melhor. Ainda fervendo de fúria, olhou de relance para o corpo estendido no chão, mas rapidamente desviou o olhar. Na morte, a expressão do homem parecia acusadora, e ela não suportou contemplá-la. Após roubar a colher, Nazuada passará horas roçando a ponta do cabo contra a pedra. O talhar era de ferro mole, de modo que foi fácil moldá-lo. Ela havia pensado que Galbatorix e Murtaga visitariam em seguida, mas tinha sido o carcereiro, trazendo-lhe o que devia ser um jantar tardio. Ele começara a soltar as tiras dos punhos, preparando-se para escoltá-la até a retrete. No momento em que ele libertou sua mão esquerda, ela o esfaqueou sob o queixo com o cabo afiado da colher, enterrando o utensílio nas dobras da papada. O homem guinchou, um som horrível e estridente que a fez lembrar um porco no abatedouro, girou 3 vezes, debatendo os braços, e caiu no chão, onde ficou estrebuchando e espumando, batendo os calcanhares pelo que pareceu um tempo muito longo. Incomodou-a matá-lo. Não achava o homem mau, não tinha certeza do que ele era, mas havia uma simplicidade nele que fizera com que se sentisse uma aproveitadora. Apesar disso, fez o que era necessário. Embora achasse desagradável pensar naquilo, permanecia convencida de que suas ações tinham sido justificadas. Enquanto o homem jazia nas convulsões dos estertores finais, ela soltara o restante das algemas e saltara da pedra. Endurecendo os nervos, retirara a colher do pescoço do homem, que, como uma tampa tirada do batoque de um barril, havia liberado um jorro de sangue sobre suas pernas e feito com que ela saltasse para trás, reprimindo uma praga. Com os 2 guardas do lado de fora do salão da profetisa, tinha sido fácil de lidar. Ela os apanhara de surpresa e matara o guarda da direita da mesma maneira que matara o carcereiro. Tirara a adaga do cinto do guarda e atacara o outro homem, que lutava para golpeá-la com o pique. De perto, uma lança não era arma à altura de uma adaga, e ela o estripara antes que ele tivesse a chance de fugir ou dar o alarme. Ela não tinha conseguido ir muito longe depois disso. Por causa dos encantamentos de Galbatorix ou por pura falta de sorte, dera de cara com um grupo de 5 soldados, que rapidamente, se bem que com dificuldade, a controlavam. Não se passará mais de meia hora quando ouviu um grupo grande de homens de botas guarnecidas de ferro marchar até a porta do salão. Galbatorix entrou furioso, seguido por vários guardas. Como sempre, ele se deteve no limite de sua linha de visão e lá ficou, uma figura escura de rosto anguloso, do qual apenas as silhuetas eram visíveis. Observando a cena, ela viu a cabeça dele se virar. Numa voz fria, o rei disse: "Como isso aconteceu?" Um soldado com uma pluma no elmo correu para a frente de Galbatorix, ajoelhou-se e estendeu para ele a colher afiada. "Senhor, encontramos isto num dos homens do lado de fora." O rei pegou a colher e a revirou nas mãos. Compreendeu. Sua cabeça se virou para ela. Ele agarrou as 2 pontas da colher, sem esforço visível, a dobrou até que se partiu em 2. "Você sabia que não poderia escapar, mesmo assim insistiu em tentar. Vou aceitar que mate meus homens apenas para me provocar. Não tenho direito de tirar a vida deles."
Não tenho direito de fazer nada a menos que eu permita. Ele atirou os pedaços de metal no chão, virou-se e saiu pisando duro do salão da profetisa, a capa pesada esvoaçando às suas costas. 2 soldados retiraram o corpo do carcereiro e limparam o sangue do assoalho, amaldiçoando-a enquanto esfregavam. Depois que saíram e ela ficou de novo sozinha, permitiu a si mesma um suspiro, e parte da tensão em seus membros desapareceu. Ela desejava ter tido uma oportunidade de comer, pois, agora que a excitação havia acabado, descobriu que estava com fome. Pior, desconfiava que teria de esperar horas até a próxima refeição, presumindo que Galbatorix não decidisse puni-la, negando-lhe alimento. Suas reflexões sobre pão, assados e grandes copos de vinho duraram pouco, pois mais uma vez ouviu o som de passadas no corredor do lado de fora da cela. Sobressaltada, tentou se preparar mentalmente para qualquer provação que estivesse por vir, pois tinha certeza de que seria desagradável. A porta da câmara se abriu com estrondo, 2 conjuntos de passadas ecoaram na sala octogonal, quando Murtag e Galbatorix se encaminharam para ela. Murtag se posicionou onde costumava ficar, mas, sem o braseiro para ocupá-lo, cruzou os braços, apoiou-se na parede e olhou para o chão. O que ela conseguia ver da expressão dele abaixo da máscara de prata não a confortou. As linhas do rosto pareciam mais duras que de hábito e havia algo na expressão de sua boca que a fez sentir um calafrio. Em vez de se sentar, como de hábito, Galbatorix se postou atrás e um tanto para o lado da cabeça de Nazuada, onde ela podia senti-lo mais do que vê-lo. Ele estendeu as mãos longas, semelhantes a garras, acima dela. Segurava uma caixinha decorada com linhas de osso entalhado que talvez formassem hieróglifos na língua antiga. O mais desconcertante era um som leve de scri-scri que vinha de dentro da caixa, suave como o arranhar de um camundongo, mas bem distinto. Com a ponta do polegar, Galbatorix abriu a tampa deslizante da caixa, meteu a mão dentro dela e retirou o que parecia ser um grande verme cor de marfim. A criatura tinha quase 7 centímetros de comprimento e uma boca minúscula numa extremidade com a qual emitia os cri-cri que ela tinha ouvido antes, anunciando seu desprazer para o mundo. Era gordo e com dobras como uma lagarta, mas, se tinha patas, eram tão pequenas que não se podia vê-las. A criatura se retorcia numa tentativa vã de se libertar dos dedos de Galbatorix, que disse: "Isto é um verme cavador. Não é o que parece ser. Poucas coisas são, mas no caso destes vermes, isso é ainda mais verdadeiro. Eles são encontrados apenas em um lugar da Alagaisia e são muito mais difíceis de capturar do que você imaginaria. Aceite, então, como um sinal de minha consideração, Nazuada, filha de Agihad, que me digne a usar um em você." A voz dele baixou de tom, tornando-se mais íntima. "Entretanto, eu não gostaria de trocar de lugar com você." Os cri-cri do verme aumentou de volume quando Galbatorix o soltou sobre a pele nua do braço direito dela, logo abaixo do cotovelo. Ela se encolheu quando a criatura nojenta caiu-lhe em cima. Era mais pesado do que parecia, e sua barriga agarrou com algo similar a uma centena de pequenos ganchos. O verme cavador gritou por mais um momento, encolheu o corpo em uma massa apertada e saltou vários centímetros para cima no braço de Nazuada. Ela se contorceu apesar das algemas, na esperança de desalojá-lo, mas ele continuou colado a ela. E então saltou de novo. Mais uma vez, agora em seu ombro, os ganchos beliscaram e se enterraram na pele como uma tira de minúsculos cardos. De soslaio, ela viu o verme cavador levantar a cabeça sem olhos e apontá-la para seu rosto, como se testando o ar. A boca minúscula se abriu, e ela viu que tinha mandíbulas afiadas cortantes por trás dos lábios superior e inferior. "Scri-scri", disse o verme. "Scry-scraw?" "Aí, não", disse Galbatorix, e pronunciou uma palavra na língua antiga. Ao ouvi-la, o verme cavador se desviou da cabeça de Nazuada, pelo que ela sentiu algum alívio. Então começou a descer de novo por seu braço. Poucas coisas causavam medo a Nazuada. O toque do ferro quente a assustava. A ideia de que Galbatorix poderia reinar para todo sempre em Urubain a assustava. A morte, é claro, também, se bem que não tanto porque temesse o fim da existência, mas porque temia deixar inacabadas todas as coisas que planejava fazer. Mas, por qualquer que fosse o motivo, a visão e a sensação do verme a apavoravam como nada antes. Cada músculo do corpo parecia arder e latejar, e ela sentia um impulso arrasador de correr, de fugir, de se distanciar o máximo possível daquela criatura, pois parecia haver algo de profundamente errado no verme cavador. Não se movia como deveria, sua boca obscena fazia lembrar a de uma criança, e o som horrível, que fazia-lhe despertar um pavor primitivo. O verme cavador parou junto ao seu cotovelo. Scry-scry. Seu corpo gordo, sem membros, contraiu-se, e ele saltou 10, 12 centímetros no ar e mergulhou de cabeça para a parte interna do cotovelo dela. Quando aterrissou, o bicho se dividiu em uma dúzia de pequenas centopeias verdes, que enxamearam sobre o braço antes que cada uma escolhesse um ponto para enterrar as mandíbulas em sua carne e abrir caminho através da pele. A dor foi demais para ela. Nazuada lutou contra as tiras que a prendiam e gritou para o teto, mas não pôde escapar do tormento, não naquele momento e não pelo espaço de tempo aparentemente interminável que se seguiu. O ferro havia doído mais, mas ela o teria preferido, pois o metal quente era impessoal, inanimado e previsível, tudo que o verme cavador não era. Havia um horror especial em saber que a causa da dor era uma criatura mastigando-a, e pior, dentro de seu corpo. Por fim, ela perdeu o orgulho, o autocontrole e gritou para a deusa Gokukara por misericórdia. Começou a falar incoerentemente como uma criança, incapaz de conter o fluxo de palavras sem nexo saindo de sua boca. Às suas costas, Nazuada ouviu Galbatorix rindo às gargalhadas. O prazer dele com seu sofrimento fez com que o odiasse ainda mais. Ela piscou, lentamente recuperando os sentidos. Depois de algum tempo, se deu conta de que Murtag e Galbatorix tinham ido embora.
Não tinha absolutamente nenhuma lembrança da saída deles. Devia ter perdido a consciência. A dor era menos intensa que antes, mas ainda doía terrivelmente. Olhou rapidamente para seu corpo, mas desviou os olhos, sentindo o pulso acelerar. Onde as centopeias tinham estado, não tinha certeza se individualmente ainda eram consideradas vermes cavadores. Sua carne estava inchada, linhas arroxeadas de sangue enchiam os rastros que haviam deixado sob sua pele, todos ardiam. Tinha a sensação de ter sido chicoteada na frente do corpo com um chicote de metal. Ela se perguntou se os bichos ainda estariam dentro dela, adormecidos, digerindo a refeição. Ou talvez estivessem se metamorfoseando, como vermes em moscas. Ou, e esta pareceu a possibilidade mais terrível, talvez estivessem pondo ovos dentro dela, de modo que mais deles brevemente eclodiriam para se banquetear. Nazuada estremeceu e gritou de medo e frustração. As feridas tornavam difícil para ela se manter coerente. Sua visão ia e vinha, viu-se chorando, algo que a deixou revoltada, mas não conseguiu parar, por mais que tentasse. Como distração, começou a falar consigo mesma, bobagens, principalmente, qualquer coisa para aumentar sua força de vontade e concentrar a mente em outros assuntos. Ajudou, se bem que apenas um pouco. Ela sabia que Galbatorix não queria matá-la, mas temia que, dominado pela raiva, ele tivesse ido mais longe do que pretendia. Estava tremendo, seu corpo inteiro parecia inflamado, como se tivesse sido picada por centenas de abelhas. A força de vontade podia sustentá-la apenas por certo tempo, mas, por mais determinada que estivesse, havia um limite para o que sua estrutura podia suportar. Sentia que já havia ultrapassado esse ponto. Algo em seu íntimo parecia ter partido, não acreditava mais poder se recuperar dos ferimentos. A porta da câmara se abriu. Nazuada forçou os olhos para ver quem se aproximava. Era Murtag. Ele olhou para ela, os lábios franzidos, as narinas infladas, uma ruga funda entre as sobrancelhas. Num primeiro momento, ela pensou que estivesse furioso, mas viu que na verdade estava morto de preocupação e de medo. A intensidade de sua preocupação a surpreendeu. Sabia que ele tinha algum apreço por ela, porque mais teria convencido Galbatorix a mantê-la viva. Mas nunca imaginara que fosse tanto. Ela tentou tranquilizá-lo com um sorriso. Não deve ter saído muito bom, pois Murtag cerrou os maxilares como se fizesse esforço para se conter. Tente não se mover, disse ele, levantando as mãos acima dela e começando a murmurar na língua antiga. Como se eu pudesse, pensou ela. A magia dele logo começou a fazer efeito e, ferida por ferida, a dor foi cedendo, mas não totalmente. Ela franziu o rosto para ele, perplexa, e ele disse, desculpe, não sei fazer mais que isso. Galbatorix saberia, mas está além de meus conhecimentos. E os, seus Eldunari? Perguntou ela. Não podem ajudar? Ele sacudiu a cabeça. São todos dragões jovens, ou eram quando seus corpos morreram. Conheciam muito pouco sobre magia, e Galbatorix não lhes ensinou quase nada desde então. Sinto muito. Aquelas coisas ainda estão dentro de mim? Não. Não estão. Galbatorix as retirou depois que você perdeu os sentidos. O alívio dela foi profundo. Seu encantamento não fez parar a dor. Ela tentou não soar acusadora, mas não pôde impedir que uma nota de raiva se revelasse em sua voz. Ele fez uma careta. Não sei dizer porquê. Deveria ter feito parar. Seja lá o que for aquela criatura, não se encaixa no padrão normal do mundo. Você sabe de onde vem? Não. Só tomei conhecimento de sua existência hoje, quando Galbatorix foi buscá-la em seus aposentos. Ela fechou os olhos por um momento. Deixe-me levantar. Você tem. Deixe-me levantar. Calado, ele abriu as algemas. Ela se pôs de pé e ficou parada, balançando ao lado da pedra, esperando que a tonteira passasse. Tome, disse Murtag, passando-lhe sua capa. Ela a colocou sobre os ombros e ao redor do corpo, cobrindo-se tanto por pudor quanto para se aquecer. Também não queria olhar as queimaduras, crostas, bolhas, e linhas cheias de sangue que a desfiguravam. Mancando, pois entre outros lugares o verme cavador havia visitado as solas de seus pés. Ela andou até uma extremidade da sala. Lá, se apoiou contra a parede e lentamente se agachou até o chão. Sem querer, começou a chorar. Após um tempo, ela o sentiu tocar em seu ombro e o afastou com um tranco. Não conseguiu se conter. Ele a tinha ferido mais durante os últimos dias do que qualquer outra pessoa já a ferira. Embora soubesse que ele não queria fazê-lo, não conseguia se esquecer de que fora Murtag quem manuseara o ferro quente. Mesmo assim, quando viu como sua reação o afetara, ela cedeu e estendeu a mão, pegando a sua. Ele deu um aperto suave em seus dedos, então pôs o braço ao redor de seus ombros e a puxou para si. Ela resistiu por um momento, mas logo relaxou no abraço dele e encostou a cabeça contra seu peito. Continuava a chorar, os soluços baixos ecoavam no salão de pedra. Alguns minutos mais tarde, sentiu-se mover. Vou encontrar uma maneira de libertar você, juro, disse ele. É tarde demais para Thor e para mim. Mas não para você. Desde que não jure fiel vassalagem e lealdade a Galbatorix, existe uma chance de eu tirá-la de Urubain. Ela levantou o olhar e concluiu que ele estava falando sério. Como? Cicero. Não tenho a menor ideia, admitiu ele com um sorriso travesso. Mas vou dar um jeito. Custe o que custar. Mas tem de me prometer que não vai desistir, não enquanto eu não tiver tentado. De acordo? Creio que eu não possa suportar aquela coisa de novo. Se ele a puser mais uma vez, darei a ele o que quiser. Não vai ser preciso. Ele não pretende usar o verme cavador de novo. O que ele pretende usar? Murtag ficou em silêncio por mais um minuto. Decidiu começar a manipular o que você vê, ouve, sente e saboreia. Se não funcionar, vai atacar diretamente sua mente. Você não conseguirá resistir a ele, se o fizer. Ninguém nunca conseguiu.
Mas antes que chegue a isso, contudo, tenho certeza de que conseguirei tirar você daqui. Precisa apenas continuar lutando por mais alguns dias. É apenas isso, só mais alguns dias. Como poderei lutar se não posso confiar em meus sentidos? Existe um sentido que ele não consegue enganar. Murtagh se virou para encará-la mais diretamente. Você me permite tocar sua mente? Não vou tentar ler seus pensamentos. Quero apenas que você saiba como é o contato com minha mente, para que possa reconhecê-la, para que você possa me reconhecer no futuro. Ela hesitou. Sabia que aquele era um momento decisivo. Ou concordaria em confiar nele, ou se recusaria e talvez perdesse a única chance de evitar se tornar escrava de Galbatorix. Apesar disso, estava hesitante em permitir que tivesse acesso à sua mente. Murtagh poderia estar tentando induzi-la a baixar as defesas para se instalar mais facilmente em sua consciência. Ou também era possível que ele esperasse obter alguma informação ao ouvir seus pensamentos. Porque Galbatorix recorreria a esse tipo de truque? Ela pensou. Ele poderia fazer qualquer dessas coisas sozinho. Murtagh está certo. Não conseguirei resistir a Galbatorix. Se aceitar a oferta de Murtagh, poderá ser minha ruína, mas se eu recusar minha ruína será inevitável. De uma forma ou de outra Galbatorix me dobrará. É apenas uma questão de tempo. No momento em que ela fechou a porta, tirou a colher da camisola e a colocou entre os lábios, segurando-a ao faça como quiser, disse enfim. Murtagh assentiu e semicerrou os olhos. No silêncio de sua mente, Naswada começou a recitar o fragmento de poema que usava sempre que queria esconder os pensamentos ou defender sua consciência de um intruso. Concentrou-se nele com toda a força, determinada a repelir Murtagh se necessário e também a não pensar em nenhum dos segredos que era seu dever manter escondidos. Em Euarim vivia um homem de olhos amarelos. Ele disse para mim, cuidado com os sussurros, pois eles mentem. Não lute com os demônios da escuridão, senão uma marca em sua mente eles porão. Não ouça as sombras das profundezas, senão elas a assombrarão quando você dormir. Quando a consciência de Murtagh fez pressão contra dela, Naswada se contraiu e começou a recitar os versos ainda mais depressa. Para sua surpresa, a mente dele lhe pareceu conhecida. Há semelhanças entre a consciência dele. Não, ela não podia dizer de quem, mas as semelhanças eram impressionantes, do mesmo modo que eram notáveis as diferenças. A principal dessas diferenças era a raiva, que se encontrava no centro de seu ser como um coração negro e frio, cerrado e imóvel, como veias de ódio saindo serpeantes para heredar o restante de sua mente. Mas a preocupação com ela era mais intensa do que a raiva. Ver isso a convenceu de que sua solicitude era genuína, pois se dissociar de seu eu mais íntimo era extremamente difícil e ela não acreditava que Murtagh pudesse tê-la enganado de maneira tão convincente. Cumprindo a palavra dada, ele não fez nenhuma tentativa de penetrar mais profundamente em sua consciência, e, depois de alguns segundos, retirou-se e ela se viu de novo sozinha com seus pensamentos. Os olhos de Murtagh se abriram, e ele disse, pronto. Você será capaz de me reconhecer se eu fizer contato com você de novo. Ela assentiu. Bom. Galbatorix pode fazer muitas coisas, mas nem ele é capaz de imitar o toque da consciência de outra pessoa. Tentarei avisar você antes de ele começar a alterar seus sentidos. Entrarei em contato quando ele parar. Desse modo, ele não conseguirá confundi-la quanto ao que é real e o que não é. Obrigada, disse ela, e capaz de manifestar a intensidade de sua gratidão em uma palavra. Felizmente, temos algum tempo. Os Varden estão a apenas 3 dias daqui, e os elfos estão se aproximando pelo norte. Galbatorix saiu para supervisionar o posicionamento das defesas de Urubain e debater a estratégia com Lord Bars, que tem o comando do exército que é a guarnição da cidade. Ela franziu o senho. Aquilo era um mau presságio. Já tinha ouvido falar de Lord Bars. Tinha uma reputação temível entre os nobres da corte de Galbatorix. Dizia-se que era ao mesmo tempo atilado e sanguinário, e que aqueles que eram tolos de se opor a ele eram esmagados sem misericórdia. E você? Perguntou ela. Galbatorix tem outros planos para mim, embora ainda não tenha me dito quais. Quanto tempo estará ocupado com os preparativos? O resto do dia de hoje e todo o dia de amanhã. Você acha que pode me libertar antes que ele volte? Não sei. Provavelmente não. Fez-se um silêncio. Ele continuou. Agora uma pergunta para você. Por que matou aqueles homens? Você sabia que não conseguiria sair da cidadela. Foi apenas para contrariar Galbatorix, como ele disse. Ela suspirou e se afastou do peito de Murtagh, sentando-se ereta. Com alguma relutância, ele soltou-lhe os ombros. Ela fungou e o olhou bem nos olhos. Eu não podia apenas ficar deitada ali e permitir que ele fizesse o que quisesse comigo. Eu tinha de reagir, lutar. Tinha de mostrar-lhe que ele não tinha me dobrado. Eu queria feri-lo como pudesse. Então foi para contrariá-lo. Em parte. E daí? Ela esperava que ele manifestasse repugnância ou condenasse suas ações, mas em vez disso ele lhe deu um olhar de admiração. Seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. Em minha opinião, fez muito bem. Além disso, disse ela, sempre houve uma chance de eu poder fugir. Ele riu com zombaria. E dragões poderiam começar a comer relva. Mesmo assim, eu tinha de tentar. Compreendeu? Se pudesse, teria feito a mesma coisa quando os gêmeos me trouxeram para cá. E agora? Ainda não posso. Mesmo se pudesse, para que serviria? Para isso, ela não tinha resposta. Um silêncio se seguiu. Murtagh, chamou Naswada. Se não for possível me libertar, então eu quero a sua promessa de que me ajudará a escapar por outros meios. Eu não pediria, não gostaria de lhe impor este fardo, mas sua assistência tornaria mais fácil a tarefa, e posso não ter a oportunidade de fazê-lo eu mesma. Os lábios dele se comprimiram finos e duros enquanto ela falava, mas não a interrompeu. Aconteça o que acontecer, não permitirei a mim mesma me tornar um brinquedo para Galbatorix usar a seu bel prazer.
Farei qualquer coisa para evitar esse destino. Compreend? O queixo dele baixou em um rápido assentimento. Então, tenho sua palavra? Ele olhou para baixo e cerrou os punhos, a respiração entrecortada. Tem. Murtagh ficou taciturno, mas afinal ela conseguiu fazê-lo falar de novo. Passaram o tempo conversando sobre assuntos sem importância. Ele lhe contou sobre as alterações que tinha feito na cela que Galbatorix dera para usar em Thor. Mudanças de que estava justificavelmente orgulhoso, uma vez que lhe permitiam montar e desmontar mais depressa, bem como empunhar a espada com mais facilidade. Ela contou sobre as ruas do mercado em Surda, e como, quando criança, com frequência tinha fugido da babá para explorá-las. Seu favorito entre os mercadores tinha sido um homem das tribos nômades. O nome dele era Adamanarano da Tagana, mas ele insistira que ela o chamasse pelo nome usado pela família, Tagana. Vendia facas e adagas, e sempre parecia encantado em lhe mostrar sua mercadoria, embora ela nunca comprasse nada. À medida que ela e Murtagh falaram, a conversa foi se tornando mais fácil e descontraída. Apesar das circunstâncias desagradáveis, ela descobriu que gostava de conversar com ele. Era inteligente, bem-educado e tinha um senso de humor mordaz que ela apreciava, especialmente dada a situação em que se encontrava. Murtagh parecia apreciar a conversa tanto quanto ela. Mesmo assim, chegou uma hora em que ambos reconheceram que seria tolice continuar, por temor de serem apoiados. Ela voltou para a pedra, onde se deitou e permitiu que ele aprendesse de novo. Quando ele estava prestes a sair, Naswada o chamou. Murtagh. Ele parou e se virou para olhá-la. Ela hesitou por um momento, mas reuniu a coragem necessária. Por quê? Ela achava que ele havia compreendido o que queria dizer. Por que ela? Por que salvá-la? Por que tentar resgatá-la? Desconfiava qual seria a resposta, mas queria ouvi-lo dizer. Ele a encarou por um longo momento e respondeu numa voz baixa e dura. Você sabe por que Pouto arrancar vários fios de cabelo da parte de trás da cabeça, onde eram mais compridos? Movendo-se o mais depressa que podia, juntou uma ponta dos fios reunidos entre os dedos da mão esquerda e enrolou os que estavam soltos, descendo pela coxa com a palma da mão direita e torcendo-os uns nos outros para formarem um único cordão. Sua pele ficou gelada quando viu que o cordão era curto demais. Desajeitada pela pressa, amarrou as pontas, então colocou o cordão no chão. Ela arrancou mais um grupo de cabelos e os enrolou em um segundo cordão, que amarrou como o primeiro. Sabendo que só lhe restavam alguns minutos, agachou-se sobre um joelho e amarrou com um nó os dois cordões. Tirou a colher da boca e, com o cordão fino, amarrou-a na parte externa da perna esquerda, onde a barra da camisola a cobriria. Tinha de ir para a perna esquerda, porque Galbatorix sempre se sentava do lado direito. Deu alguns passos para se certificar de que não cairia. Não caiu. Aliviada, permitiu-se exalar. Agora, o desafio era voltar para o bloco de pedra sem permitir que o carcereiro visse o que tinha feito. O homem estava esperando quando abriu a porta do banheiro. Ele fez uma carranca e suas esparsas sobrancelhas se uniram formando uma linha reta. Colhar, disse ele, mastigando a palavra com a língua como se fosse um pedaço de pastinaca cozida demais. Ela levantou o queixo e apontou para o fundo da retrete. A carranca do homem se fechou ainda mais. Ele entrou no aposento e cuidadosamente examinou paredes, pisos, teto e tudo mais, antes de sair pisando duro. Bateu os dentes de novo e coçou a cabeça bulbosa, parecendo descontente, ela pensou, um tanto magoado por Naswada ter jogado fora a colher. Ela tinha sido gentil com ele e sabia que um ato semelhante de desafio mesquinho o deixaria perplexo e zangado. Naswada resistiu ao impulso de recuar quando ele avançou para ela, pôs as mãos pesadas sobre sua cabeça e enterrou os dedos em seus cabelos. Quando não encontrou a colher, o rosto dele demonstrou decepção. Agarrou-a pelo braço e a levou para a laje de pedra, onde mais uma vez aprendeu com as algemas. Com expressão aborrecida, pegou a bandeja e saiu do aposento. Ela esperou até ter certeza de que ele tinha ido embora antes de estender os dedos da mão esquerda, centímetro por centímetro, puxar a bainha da camisola. Um largo sorriso se abriu em seu rosto quando sentiu a concavidade da colher na ponta do dedo direito. Agora, possuía uma arma. Capítulo 49. Em meio às ruínas. As espessas nuvens cinzentas se abriram e, de seu lugar nas costas de Safira, Eragon contemplou o interior da ilha Vroengard. Diante deles estava um imenso vale em forma de tigela, cercado pelas montanhas íngremes que tinham visto se espetando pelo topo das nuvens. Uma densa floresta de abetos e pinheiros cobria as encostas das montanhas e os sopéis abaixo, como um exército de soldados espiosos marchando para baixo vindo dos picos. As árvores eram altas e tristes, mesmo de longe Eragon podia ver as barbas de musgo e liquens que pendiam de seus galhos pesados. Fiapos de névoa branca se colavam nas encostas das montanhas, em vários lugares, por todo o vale, cortinas difusas de chuva fluíam do teto de nuvens. Muito acima do leito do vale, Eragon podia ver numerosas estruturas entre as árvores, entradas de cavernas desmoronadas cobertas pela vegetação, esqueletos de torres queimadas, grandes mansões com tetos desabados, alguns edifícios menores que pareciam ainda habitáveis. Uma dúzia ou mais de rios fluíam das montanhas e serpeavam através do solo verdejante até desembocarem em um grande lago de águas paradas no centro do vale. Ao redor, jaziam as ruínas da cidade dos cavaleiros, Doru Araeba. As construções eram imensas, grandes mansões vazias de proporções tão enormes que muitas poderiam ter contido toda a Carvajal. Cada porta era como a boca de uma vasta caverna inexplorada. Cada janela era alta e larga como um portão de castelo, cada parede como um despenhadeiro íngreme.
Grossos tapetes de era estrangulavam os blocos de pedra. Onde não havia era, havia musgo, o que significava que os edifícios se mesclavam com a paisagem e pareciam ter brotado da própria terra. O pouco que havia de pedra nua tendia a ter uma cor ocre clara, embora retalhos de vermelho, marrom e azul escuro também fossem visíveis. Como nas estruturas construídas pelos elfos, os edifícios eram graciosos, de linhas fluidas e mais atenuadas que os construídos por anões ou humanos. Mas também possuíam uma solidez e uma autoridade que as casas de Elesmera não tinham. Em alguns deles, Eragon via similaridades com as casas no Vale Palancar, e recordou que os primeiros cavaleiros humanos tinham vindo exatamente daquela região da Alagaisia. O resultado era um estilo singular de arquitetura, nem inteiramente élfico nem inteiramente humano. Quase todos os edifícios estavam danificados, alguns mais que outros. Os danos pareciam irradiar de um único ponto perto do limite sul da cidade, onde uma vasta cratera mergulhava mais de 9 metros na terra. Um bosque de bétulas tinha criado raízes na depressão. Suas folhas prateadas se sacudiam sob as rajadas da brisa sem direção. As áreas abertas dentro da cidade estavam tomadas por ervas e arbustos, ao passo que uma franja de relva rodeava cada uma das pedras de calçamento que formavam as ruas. Onde os prédios haviam protegido os jardins dos cavaleiros da explosão que destruíra a cidade, flores de cores opacas ainda cresciam em desenhos artísticos, suas formas sem dúvida governadas pelos ditames de algum encantamento havia muito esquecido. No conjunto, o vale circular apresentava um quadro desolador. Veja as ruínas de nosso orgulho e glória, disse Glaedr. Eragon, você deve lançar outro encantamento. As palavras são as seguintes. E ele pronunciou várias frases na língua antiga. Era um encantamento estranho. As frases eram obscuras e complexas. Eragon não conseguiu determinar para que servia. Quando perguntou a Glaedr, o velho dragão disse: há um veneno invisível aqui, no ar que você respira, no chão em que você anda, na comida que poderá comer e na água que poderá beber. O encantamento é para nos proteger do veneno. Que veneno? Perguntou Saphira, seus pensamentos lentos como o bater de suas asas. Glaedr mostrou a Eragon uma imagem da cratera junto à cidade, dizendo: durante a batalha com os renegados, um dos nossos, um elfo chamado Tuviel, se matou com magia. Se de propósito ou por acidente, nunca se esclareceu, mas o resultado é o que você vê e o que não pode ver, pois a explosão resultante tornou a área inadequada para viver. Aqueles que ficaram por aqui logo desenvolveram lesões na pele e perderam o cabelo. Muitos morreram pouco depois. Preocupado, Eragon lançou o encantamento, que precisou de pouca energia, antes de indagar. Como poderia uma única pessoa, elfo ou não, causar tamanho estrago? Mesmo se o dragão de Tuviel o tiver ajudado, não consigo imaginar como pode ter sido possível, a menos que o dragão fosse do tamanho de uma montanha. O dragão dele não o ajudou, explicou Glaedr. O dragão estava morto. Não, Tuviel causou essa destruição sozinho. Mas como? Da única maneira que pôde, convertendo sua carne em energia. Ele se transformou em um espírito? Não. A energia era sem pensamento nem estrutura. Uma vez liberada, correu e se dispersou. Não havia me dado conta de que um único corpo tivesse tanta força. Isso não é muito divulgado, mas mesmo a menor partícula de matéria é igual a uma grande quantidade de energia. Matéria, ao que parece, é apenas energia congelada. Derreta-a, liberará uma enchente a que poucos podem resistir. Dizem que a explosão foi ouvida até em Teir e que a nuvem de fumaça que a seguiu se elevou tão alta quanto as montanhas Beor. Foi a explosão que matou Glaeron? Perguntou Eragon, referindo-se ao membro dos renegados que ele sabia ter morrido em Vroengard. Foi. Galbatorix e os outros renegados foram avisados e puderam se proteger, mas muitos dos nossos não tiveram a mesma sorte. Saphira planou para fora da massa das nuvens, instruída por Glaedr sobre para onde voar, de modo que alterou a rota, virando-se para a área noroeste do vale. O ancião disse o nome de cada uma das montanhas pelas quais ela passou: Iltiarus, Felsverde, Namein-Masti, Uildrim e Tirnadrim. Ele também deu o nome de várias fortalezas e torres desmoronadas abaixo, e relatou partes da história para Eragon e Saphira, mas só Eragon prestou atenção. Na consciência de Glaedr, Eragon sentiu uma dor antiquíssima despertar. A dor não era tanto pela destruição de Dor-o-Araeba, mas pela morte dos cavaleiros, pela quase extinção dos dragões e pela perda de milhares de anos de conhecimento e sabedoria. A lembrança do passado, do companheirismo que outrora tivera com outros membros de sua ordem, exacerbava a solidão de Glaedr. Aliado a seu sofrimento, isso criava um estado de espírito de tamanha desolação que começou a se sentir triste também. Ele se afastou ligeiramente de Glaedr, mas mesmo assim o vale parecia sombrio e melancólico, como se a própria terra chorasse a queda dos cavaleiros. Quanto mais baixo Saphira voava, maiores pareciam ser os edifícios. À medida que o verdadeiro tamanho dele se tornou evidente, Eragon viu que o que tinha lido no Dumi Abril Virda não era exagero. Os mais imponentes eram tão enormes que Saphira poderia voar dentro deles. Perto da orla da cidade abandonada, começou a reparar em pilhas de gigantescos ossos brancos no solo, esqueletos de dragões. A visão o encheu de repulsa, mas não conseguia olhar para outra coisa. O que mais o impressionava era o tamanho. Alguns dos dragões tinham sido menores que Saphira, mas a maioria fora de longe muito maior. O maior que viu foi um esqueleto com costelas que calculava terem pelo menos 2,5 metros de comprimento e 4,5 metros de largura em seu ponto mais largo. O crânio sozinho, imenso, feroz, coberto de manchas de líquenes, como um pedregulho escarpado, era mais comprido e mais largo que a parte principal do corpo de Saphira. Mesmo Glaedr, quando ainda tinha corpo, teria parecido pequenino ao lado do dragão morto. Ali jaz Belgabad, o maior de todos nós, explicou Glaedr quando observou o objeto de sua atenção.
Eragon se lembrava vagamente do nome de uma das histórias que lera em Elesmera. O autor havia escrito apenas que Belgabad estivera presente na batalha e que morrera lutando, como tantos outros. Quem era o cavaleiro dele? Ele não tinha cavaleiro. Era um dragão selvagem. Ao longo de séculos, viveu nos limites gelados do norte, mas quando Galbatorix e os renegados começaram a matar nossa raça, veio em nossa ajuda. Era o maior dragão de todos os tempos? De todos os tempos? Não. Mas daquela época, sim. E como ele encontrava o que comer? Naquela idade e com aquele tamanho, dragões passam a maior parte de seu tempo em um transe semelhante ao sono, sonhando com as coisas que calham de capturar sua imaginação, o girar das estrelas, a ascensão e a queda de montanhas ao longo das eras, ou mesmo algo pequenino como o movimento das asas de uma borboleta. Já sinto a atração desse tipo de repouso, mas é preciso que eu esteja desperto, e ficarei. Você conheceu Belgabad? Perguntou Safira, esforçando-se para dizer as palavras por causa do cansaço. Eu o encontrei, mas não o conhecia. Dragões selvagens em geral não se relacionavam com aqueles ligados a cavaleiros. Eles nos consideravam inferiores por sermos mansos demais e complacentes demais, enquanto os considerávamos inferiores por serem dominados pelos instintos, embora por vezes os admirássemos por isso. Além disso, você deve lembrar, eles não tinham linguagem própria, e isso criava uma diferença muito maior entre nós do que você poderia imaginar. A língua altera sua mente de formas difíceis de explicar. Dragões selvagens podiam se comunicar com a mesma eficácia que um anão ou um elfo, é claro, mas faziam isso compartilhando lembranças, imagens e sensações, não palavras. Só os mais astuciosos entre eles escolhiam aprender uma ou outra língua. Glaeder fez uma pausa, depois acrescentou, se me lembro corretamente, Belgabad era um ancestral distante de Halgmar, o Negro, e Halgmar, como tenho certeza de que você se lembra, Safira, era tataravó de sua mãe, Vervada. Em sua exaustão, Safira demorou a reagir, mas afinal torceu o pescoço para olhar de novo para o vasto esqueleto. Ele deve ter sido um bom caçador para ser tão grande. Era o melhor dos caçadores, confirmou Glaeder. Então, fico feliz de ser sua descendente. O número de ossos espalhados pelo solo deixou Eragon atordoado. Até aquele momento não havia compreendido plenamente nem a dimensão da batalha nem quantos dragões outrora haviam existido. Aquela visão reacendeu seu ódio por Galbatorix, e mais uma vez jurou que mataria o rei. Safira mergulhou numa camada de névoa, a neblina branca saindo em círculos das pontas das asas como minúsculos redemoinhos no céu. Um campo de relva emaranhada se aproximou e ela pousou com um forte solavanco. Sua pata dianteira direita afundou no solo, ela tropeçou para o lado e caiu sobre o peito e o ombro, sulcando a terra com tanta força que Eragon teria se empalado no espinho à sua frente, não fossem suas proteções. Depois que a derrapagem cessou, Safira ficou deitada imóvel, atordoada pelo impacto. Virou-se, fechou as asas e se acomodou agachada. As tiras da cela rangeram ao se mover, o sol estranhamente alto na atmosfera silenciosa que dominava o território da ilha. Eragon soltou as tiras ao redor de suas pernas e saltou para o chão. Era úmido e macho. Agachou-se sobre um dos joelhos à medida que suas botas afundavam na terra molhada. Conseguimos, concluiu admirado. Andou até a cabeça de Safira. Quando ela baixou o pescoço para poder olhá-lo bem nos olhos, colocou as mãos nas laterais de sua cabeça e apertou a testa contra seu focinho. Obrigado, disse. Ele ouviu o som de suas pálpebras se fecharem. A cabeça de Safira começou a vibrar com um ronronar que vinha do fundo de seu peito. Depois de um momento, Eragon a soltou e se virou para olhar para as cercanias. O campo em que Safira tinha aterrissado ficava ao norte da cidade. Blocos quebrados de alvenaria, alguns tão grandes quanto Safira, jaziam espalhados em meio à relva. Eragon ficou aliviado por ela ter conseguido não se chocar contra algum deles. O campo se inclinava para cima, na direção oposta à da cidade, até a base do sopé mais próximo, coberto pela floresta. Onde o campo e a colina se encontravam, uma grande praça pavimentada tinha sido cortada e aplanada na terra. Do lado mais afastado da praça havia uma pilha maciça de terra lavrada que se estendia para o norte por mais de 800 metros. Intacto, o prédio teria sido um dos maiores da ilha, e com certeza um dos mais ornamentados, pois, entre os blocos de pedra quadrados que formavam as paredes, Eragon avistou dúzias de pilares acanelados, painéis entalhados retratando trepadeiras e flores e uma porção de estátuas, em cuja maioria faltava alguma combinação de partes do corpo, como se elas também tivessem participado da batalha. Ali está a grande biblioteca, informou Glaeder. Ou o que resta dela depois de Galbatorix tê-la saqueado. Eragon lentamente se virou à medida que inspecionava a área circundante. Ao sul da biblioteca, viu linhas tênues de caminhos de pedra abandonados, sob a cobertura desordenada da relva. Conduziam para fora da biblioteca, a um pomar de macieiras que escondia o solo de vista, mas, erguendo-se atrás das árvores, havia um mastro dentado de pedra com mais de 60 metros de altura, sobre o qual cresciam vários juníperos. Uma espécie de excitação se formou no peito de Eragon. Ele tinha certeza, mas mesmo assim perguntou, é aquilo? Aquilo é a pedra de Cutian? Sentiu que Glaeder usava seus olhos para examinar a formação. O dragão disse, parece estranhamente familiar, mas não consigo me lembrar de quando posso ter visto aquilo antes. Eragon não precisou de mais confirmação. Vamos! Exclamou. Saiu andando pela relva, que chegava à sua cintura rumo ao caminho mais próximo. Ali, a relva não era tão espessa. Podia sentir as pedras duras de calçamento sob seus pés em vez da terra encharcada pela chuva. Com Safira seguindo de perto, apressou-se a descer pelo caminho. Juntos, andaram pelo pomar sombreado pelas macieiras.
Ambos pisaram com cuidado, pois as árvores pareciam vigilantes. Algo na forma dos galhos era ameaçador, como se as árvores esperassem para capturá-los com garras. Eragon suspirou de alívio ao saírem do pomar. A pedra de Cutian erguia-se na beira de uma grande clareira na qual crescia um emaranhado de rosas, cardos, framboeseiras e cicutas d'água. Atrás da pedra, erguiam-se fileiras após fileiras de pinheiros, estendendo-se para trás até a montanha que se sobressaía nas alturas. O ruído animado de esquilos ecoava entre as raízes das árvores da floresta, mas dos animais propriamente ditos não se via sinal. 3 bancos de pedra, suas formas meio escondidas sob as camadas de raízes, cipós e trepadeiras, estavam situados em distâncias iguais ao redor da clareira. Afastado para um lado, havia um salgueiro chorão, cujo tronco trabalhado em treliça outrora servirá como local sombreado onde os cavaleiros poderiam sentar e apreciar a vista. Ao longo dos últimos 100 anos, porém, o tronco se tornará grosso demais para que qualquer homem, elfo ou anão pudesse se enfiar no espaço abaixo. Eragon se deteve na beira da clareira e olhou fixamente para a pedra de Cutian. Ao lado dele, Saphira soltou uma exclamação e se deixou cair sobre a barriga, fazendo tremer o chão e obrigando-o a dobrar os joelhos para se equilibrar. Ele esfregou-lhe o ombro e voltou a olhar para a torre de pedra. Uma sensação de nervosa expectativa cresceu em seu íntimo. Abrindo a mente, o cavaleiro revistou a clareira e as árvores em busca de alguém que pudesse estar esperando para emboscá-los. As únicas coisas vivas que sentiu foram plantas, insetos, toupeiras, camundongos e cobras que viviam em meio à vegetação rasteira do lugar. Começou a compor os encantamentos que esperava lhe permitissem detectar quaisquer armadilhas mágicas na área. Antes que pudesse reunir mais que algumas palavras, Glaeder disse: "Pare. Você e Saphira estão cansados demais para isso agora. Primeiro, descanse. Amanhã poderemos voltar e ver o que podemos descobrir. Mas, vocês dois não estão em condições de se defender se tivermos de lutar. Seja lá o que for que devemos encontrar ainda estará aqui amanhã de manhã." Eragon hesitou, mas abandonou com relutância o encantamento. Sabia que Glaeder estava certo, porém detestava esperar quando o final da busca parecia tão próximo. "Está bem", disse, montando em Saphira. Exalando, ela se pôs de pé e caminhou devagar de volta pelo pomar de macieiras. O impacto pesado das passadas sacudia e fazia cair as folhas secas da copa. Uma delas caiu no colo de Eragon, e ele estava a ponto de jogá-la fora quando reparou que a folha tinha um formato diferente do que deveria ter. Os dentes ao longo da borda eram mais longos e mais largos do que os de qualquer folha de macieira que já tivesse visto. As veias formavam padrões aparentemente dispersos, em vez da rede regular de linhas usual. Ele pegou outra folha, esta pequena e ainda verde. Como a prima seca, a folha verde tinha um serrilhado mais comprido e um mapa confuso de veias. "Desde a batalha, as coisas por aqui não são mais como outrora", disse Glaeder. Eragon franziu a testa e jogou fora as folhas. Mais uma vez ouviu a tagarelice dos esquilos, mas de novo não avistou nenhum entre as árvores, nem conseguiu encontrá-los com sua mente, algo que o preocupou. "Se eu tivesse escamas, este lugar faria com que elas coçassem", disse ele para Saphira. Uma pequena pluma de fumaça se elevou das narinas dela quando bufou, achando graça. Do pomar, ela andou para o sul, até que chegou a um dos muitos riachos que fluíam das montanhas, um fino córrego branco que borbulhava baixinho correndo sobre seu leito de rochas. Ali, Saphira virou e seguiu a água em direção à nascente até um prado abrigado próximo da floresta. "Aqui", disse Saphira, e mergulhou para o solo. Parecia um bom lugar para montar acampamento. Saphira não estava em condições de continuar procurando, de modo que Eragon concordou e desmontou. Ele parou por um momento para apreciar a vista do vale. Depois, retirou a sela e os alforjes de Saphira. Ela sacudiu a cabeça, girou os ombros e virou o pescoço para beliscar um ponto do peito onde as tiras roçavam. Sem mais demora, ela se enroscou na relva, enfiou a cabeça debaixo da asa e enrolou o rabo ao redor de si. "Não me acorde, a menos que alguma coisa esteja tentando nos comer", disse. Eragon sorriu e lhe deu uma palmadinha, virando-se para contemplar o vale de novo. Ficou parado ali por muito tempo, mal pensando, contente em observar e existir sem fazer nenhum esforço para encontrar significado no mundo ao redor. Por fim, pegou o saco de dormir, que estendeu ao lado de Saphira. "Vai ficar de vigia para nós?", perguntou a Glaeder. "Sim. Descanse e não se preocupe." Eragon assentiu, apesar de Glaeder não poder vê-lo, e então se deitou nos cobertores e se permitiu mergulhar no abraço de seus sonhos despertos. Capítulo 50. Snaugli para 2. Era o final da tarde quando Eragon abriu os olhos. O céu havia clareado em vários lugares, raios de luz dourada cobriam o leito do vale, iluminando o alto dos edifícios em ruínas. E embora ainda parecesse frio, úmido e pouco acolhedor, a luz dava ao local uma nova majestade. Pela primeira vez, Eragon compreendeu por que os cavaleiros tinham escolhido se estabelecer na ilha. Bocejou, olhou para Saphira e tocou sua mente com delicadeza. Ela ainda estava dormindo, perdida em um sono profundo e sem sonhos. Sua consciência era como uma chama diminuta, enfraquecida até se tornar pouco mais que um carvão em brasa, um carvão que poderia com a mesma facilidade se apagar ou se incendiar de novo. A sensação o incomodou, estava próxima demais da morte. Por isso voltou para sua própria mente e limitou o contato deles a um estreito fio de pensamento, apenas o suficiente para ter certeza da segurança da amiga. Na floresta, um par de esquilos começou a brigar numa série de gritos estridentes.
Ele franziu a testa. A voz dos bichos parecia um pouco aguda demais, um pouco rápida demais, um pouco confusa demais. Era como se outra criatura imitasse os sons dos esquilos. Esse pensamento fez seus cabelos se arrepiarem. Ficou deitado ali por mais de uma hora, ouvindo os gritos e guinchados que emanavam da floresta e observando os padrões de luz dos raios que batiam sobre as colinas, campos e montanhas do vale. As fendas nas nuvens se fecharam, o céu escureceu novamente, e a neve começou a cair nos flancos mais altos das montanhas, pintando-as de branco. Eragon se levantou, dirigindo-se a Gridr. Vou catar lenha para uma fogueira, volto em alguns minutos. O dragão concordou e Eragon se encaminhou com cuidado pelo prado até a floresta, esforçando-se para não fazer barulho e não incomodar Safira. Uma vez entre as árvores, acelerou o passo. Embora houvesse muitos galhos secos na orla da floresta, queria esticar as pernas, se pudesse, encontrar a fonte do alarido. As sombras eram densas debaixo das árvores. O ar estava frio e parado como de uma caverna profunda no subsolo, cheirava a fungos, madeira podre e seiva. Os musgos e líquenes que se estendiam dos galhos eram como pedaços de renda rasgada, manchados e encharcados, mas ainda dotados de uma beleza delicada. Dividiam o interior da floresta em celas de tamanhos variados, o que tornava difícil ver além de 4,5 metros em qualquer direção. Eragon usou o borbulhar do riacho para se orientar quando adentrou a floresta. Agora que estava perto delas, viu que as árvores eram diferentes das da espinha ou mesmo de Duveldenvarden. Tinham aglomerados de 7 agulhas em vez de 3, e ainda que pudesse ser uma ilusão causada pela luz que caía, parecia-lhe que uma escuridão se prendia às árvores, como uma capa recobrindo os troncos e galhos. Além disso, tudo nelas, das fendas na casca às raízes protuberantes e cones escamosos, tinha uma angularidade e ferocidade peculiar de linhas que fazia com que parecessem a ponto de se arrancar da terra e sair andando para a cidade abaixo. Eragon estremeceu e afrouxou Brisigr na bainha. Ele nunca antes tinha estado numa floresta que lhe parecesse tão ameaçadora. Era como se as árvores estivessem furiosas, como no pomar de macieiras, quisessem agarrá-lo e arrancar sua pele dos ossos. Com as costas da mão, ele afastou um pedaço de líquen amarelo e avançou cautelosamente. Até ali não tinha visto nenhuma caça, nem encontrado sinal de lobos ou ursos, o que o intrigava. Assim tão perto do riacho, deveriam haver trilhas de rastro seguindo para a água. Talvez os animais evitem esta área da floresta, pensou. Mas por quê? Havia um tronco caído no meio do caminho. Ele passou por cima dele e sua bota afundou até o tornozelo num tapete de musgo. Um instante depois, a Jedveignasia na palma de sua mão começou a coçar, e ele ouviu um coro scris-cri e scris-craia. Meia dúzia de lagartas semelhantes a vermes, cada uma do tamanho de um de seus polegares, explodiram do musgo e começaram a saltar para longe dele. Velhos instintos assumiram o controle. Ele se deteve, como teria feito se tivesse visto uma cobra. Não pescou. Sequer respirou ao observar as lagartas gordas de aparência obscena fugirem. Ao mesmo tempo, vasculhou a memória em busca de alguma menção a elas durante seus estudos em Elesmera, mas não conseguiu se lembrar de nenhuma. Glaedr. O que são estas coisas? Mostrou as lagartas ao dragão. Como se chamam na língua antiga? Para a consternação de Eragon, Glaedr respondeu. Elas me são desconhecidas. Nunca vi nada semelhante antes, nem ouvi falar delas. São novas aqui em Vroengard, e novas na Lagaisia. Não permita que toquem em você. Podem ser mais perigosas do que parecem. Depois de se distanciarem de Eragon, os bichos sem nome saltaram mais alto que o habitual e, com os Cris-Crow, mergulharam de volta no musgo. Separaram-se na aterrissagem, divididos-se em um enxame de centopeias verdes, que rapidamente desapareceram no emaranhado de vegetação. Só então Eragon se permitiu respirar. Esses bichos não deveriam existir, disse Glaedr. Ele parecia preocupado. Eragon lentamente levantou a bota do musgo e recuou de volta para trás do tronco. Examinando o musgo com mais cuidado, viu que o que inicialmente tomara por pontas de velhos galhos se espetando para fora da cobertura de vegetação, na verdade eram pedaços de costelas e chifres quebrados, os restos mortais, imaginou, de um ou mais veados. Após um momento de reflexão, Eragon deu meia volta e começou a refazer os passos, tomando cuidado para evitar qualquer fiapo de musgo no caminho, o que não foi fácil. O que quer que estivesse tagarelando na floresta, não era nada pelo que valesse a pena arriscar a vida, especialmente porque desconfiava que houvesse coisa pior que os vermes de tocaia em meio às árvores. A palma de sua mão continuava a coçar. Por experiência, sabia que isso significava que ainda havia algo perigoso por perto. Quando avistou o prado e o azul das escamas de safira entre os troncos das árvores, virou para o lado e se encaminhou para o riacho. Musgo cobria a margem, de modo que teve de passar de um tronco para uma pedra, e desta para uma maior, achatada bem no meio da água. Ali se agachou, tirou as luvas e lavou as mãos, o rosto e o pescoço. O contato com a água gelada foi revigorante, suas orelhas coraram e seu corpo inteiro ficou aquecido. Um alarido alto se fez ouvir no riacho, enquanto ele esfregava as últimas gotas do pescoço. Movendo-se o menos possível, olhou para a copa das árvores na margem oposta. 9 metros acima, 4 sombras estavam empoleiradas em um galho. Tinham grandes plumas farpadas que se estendiam em todas as direções do oval negro de suas cabeças. Um par de olhos brancos, enviesados e rasgados brilhava no meio de cada forma oval. O vazio total do olhar tornava impossível determinar para onde estavam olhando. Mais desconcertante ainda, as sombras não tinham profundidade. Quando viravam para o lado, desapareciam. Sem tirar os olhos delas, Eragon estendeu o braço e agarrou o punho de Brisingar. A sombra mais à esquerda agitou as plumas e guinchou de forma estridente. O som foi o mesmo que ele havia confundido com o de um esquilo. 2 outras sombras fizeram o mesmo,
e a floresta ecoou com o clamor estridente dos gritos. Eragon considerou a possibilidade de tocar suas mentes, mas, lembrando-se da Fangur no caminho para Elesmera, descartou a ideia. Ekai fiquem a Shurtigal. Sou um cavaleiro e um amigo, disse baixinho. As sombras pareceram fixar os olhos brilhantes nele. Por um momento, tudo ficou em silêncio, exceto pelo murmurar suave do riacho. Então, começaram a tagarelar de novo, e seus olhos adquiriram mais brilho até parecerem pedaços de metal branco incandescente. Quando, depois de vários minutos, as sombras não fizeram nenhum movimento para atacá-lo nem deram indicação de ir embora, Eragon se levantou e, com cuidado, estendeu um pé para a pedra atrás dele. O movimento pareceu alarmar as aparições. Elas uivaram em uníssono, dando de ombros e se sacudindo. No lugar em que estavam, apareceram 4 grandes corujas com as mesmas penas farpadas rodeando suas caras sarapintadas. Abriram os bicos amarelos e piaram para ele, ralhando como teriam feito esquilos. Depois estenderam as asas e voaram silenciosamente para as árvores, onde desapareceram atrás de uma cortina de galhos frondosos. Barzal, disse Eragon. Saltou para trás, pelo caminho por onde viera, e saiu apressado para o prado, parando apenas para recolher uma braçada de galhos caídos. Tão logo chegou junto de Saphira, largou a lenha no chão, ajoelhou-se e começou a lançar proteções, tantas quantas conseguiu pensar. Glaedr lhe recomendou um encantamento, depois disse, nenhuma dessas criaturas estava aqui quando Oromis e eu voltamos da batalha. Elas não são como devem ser. A magia que foi lançada aqui perverteu a terra e os seres que vivem nela. Este agora é um lugar perverso. Que criaturas? Perguntou Saphira. Ela abriu os olhos e bocejou, uma visão assustadora. Eragon dividiu suas lembranças com ela. Você deveria ter me levado junto. Eu poderia ter comido os vermes e os pássaros de sombra, e aí você não teria motivo para temê-los. Saphira. Ela revirou os olhos para ele. Estou com fome. Com ou sem magia, existe algum motivo para eu não comer essas coisas estranhas? Porque elas poderiam comer você, Saphira Barskular, respondeu Glaedr. Você conhece a primeira lei da caça tão bem quanto eu. Você não caça presa antes de ter certeza de que seja presa. Caso contrário, pode acabar sendo a refeição de alguma outra criatura. Também não me daria o trabalho de procurar veados, disse Eragon. Duvido que restem muitos. Além disso, está quase escuro, e, mesmo se não estivesse, não tenho certeza de que caçar aqui seja seguro. Ela roncou baixinho. Está bem. Vou continuar a dormir. Mas de manhã, vou caçar, não importa qual seja o perigo. Minha barriga está vazia e eu tenho de comer antes de atravessar o mar de novo. Cumprindo a palavra, Saphira fechou os olhos e prontamente voltou a dormir. Eragon fez uma fogueira, comeu um jantar magro e observou o vale escurecer. Ele e Glaedr falaram sobre os planos para o dia seguinte. Glaedr contou mais a ele sobre a história da ilha, voltando aos tempos de antes da chegada dos elfos a Alagaisia, quando Vroengard tinha sido a província dos dragões. Antes que a luz tivesse desaparecido do céu, o velho dragão perguntou, você gostaria de ver Vroengard como era durante a Era dos Cavaleiros? Gostaria, respondeu Eragon. Então olhe, disse Glaedr. Eragon sentiu o dragão assumir o comando de sua mente e derramar um fluxo de imagens e sensações. A visão de Eragon se alterou. Acima da paisagem ele viu um gêmeo fantasmagórico do vale. A lembrança era do vale à luz do crepúsculo, exatamente como estava no presente, mas o céu estava limpo de nuvens, e uma multidão de estrelas reluzia piscando e brilhando acima do grande anel de montanhas de fogo, Arasteldwin. As árvores de outrora pareciam mais altas, mais retas e menos ameaçadoras. Por todo o vale as construções dos cavaleiros erguiam-se intactas, rebrilhando como faróis desmaiados com as luzes suaves das lanternas sem chamas dos elfos. Menos era e musgo cobriam a pedra ocre naquela época. Mansões e torres pareciam nobres de uma forma que as ruínas não pareciam. Ao longo dos caminhos de pedras redondas e acima, ao alto, Eragon discerniu as formas cintilantes de numerosos dragões, gigantes graciosos com o tesouro de 1000 reis em suas peles. A aparição durou mais um momento. Então, Glaedr liberou a mente de Eragon e o vale apareceu de novo como estava. Era bonito, disse Eragon. Era mesmo, mas não é mais. Eragon continuou a examinar o vale, comparando com o que Glaedr lhe havia mostrado, e franziu o senho quando viu uma fileira de luzes balançando, lanternas. Pensou, dentro da cidade abandonada. Sussurrou um encantamento para aguçar a vista e conseguiu distinguir uma fila de vultos encapuzados de vestes escuras andando lentamente pelas ruínas. Pareciam solenes e sobrenaturais. Havia qualidade ritualística no compasso medido de suas passadas e no balançar ritmado de suas lanternas. Quem são eles? Perguntou a Glaedr. Tinha a sensação de estar testemunhando algo que ninguém deveria ver. Não sei. Talvez sejam os descendentes daqueles que se esconderam durante a batalha. Talvez sejam homens de sua raça que pensaram em se estabelecer aqui depois da queda dos cavaleiros. Ou talvez sejam aqueles que cultuam dragões e cavaleiros como deuses. Existem seres assim realmente? Existiam. Desencorajávamos a prática, mas, mesmo assim, era comum em muitas áreas mais isoladas da Alagaisia. É bom, creio, que você tenha posto as proteções. Eragon observou os vultos encapuzados lentamente atravessarem a cidade, um percurso que levou quase 1 hora. Depois que chegaram à extremidade mais distante, as lanternas piscaram e apagaram uma a uma. Mesmo com a ajuda de magia, Eragon não conseguiu ver para onde tinham ido aqueles que a seguravam. Diminuiu as chamas da fogueira com punhados de terra e se enfiou debaixo do cobertor para descansar. Eragon Saphira. Levantem-se. Os olhos de Eragon se abriram de estalo. Sentou-se e agarrou Brisingr. Tudo estava escuro, exceto pelo brilho vermelho do leito de carvões à sua direita e um pedaço de céu estrelado ao leste.
Conquanto a luz fosse fraca, conseguia distinguir a forma geral da floresta e do prado, e o caracol monstruosamente grande que vinha deslizando pela grama em sua direção. Eragon gritou e se arrastou depressa para trás. O caramujo, cuja coxa tinha mais de 2 metros de altura, hesitou, mas deslizou na direção dele tão rápido quanto um homem podia correr. Um sibilar semelhante ao de uma cobra veio da fenda preta de sua boca. As órbitas de seus olhos eram cada uma do tamanho de um punho de Eragon. O cavaleiro percebeu que não teria tempo de se pôr de pé e não teria o espaço de que precisaria para desembaiar Brisingr. Ele se preparou para lançar um encantamento, mas logo a cabeça de Saphira dardejou como uma flecha e agarrou o caramujo pela metade com as mandíbulas. A coxa do caramujo se partiu entre suas presas com um som parecido ao de Ardósia se quebrando. A criatura emitiu um leve grito trêmulo. Com uma torção do pescoço, Saphira atirou o caramujo no ar, abriu a boca o máximo que podia e o engoliu inteiro, balançando a cabeça 2 vezes, como um pisco de peito ruivo comendo uma minhoca. Baixando o olhar, Eragon viu mais 4 caramujos gigantes na encosta abaixo. Uma das criaturas havia se enfiado na coxa, as outras estavam avançando rapidamente sobre as barrigas ondulantes. Aqui! Gritou Eragon. Saphira saltou adiante. Seu corpo inteiro deixou o solo por um momento. Ela caiu de 4 e abocanhou o primeiro, depois o segundo e o terceiro. Não comeu o último caramujo, o que estava se escondendo na coxa, mas recuou a cabeça e soltou uma torrente de chama azul e amarela que iluminou a terra por centenas de metros em todas as direções. Manteve a chama por não mais que 1 ou 2 segundos, pegou o caramujo fumegante entre as mandíbulas, com a delicadeza de uma gata pegando o filhote, carregou até Eragon e o deixou cair a seus pés. Ele olhou para o bicho com desconfiança, mas parecia realmente morto. Agora você pode ter um bom desjejum. Ele olhou para Saphira e começou a rir. Continuou rindo até estar curvado, com as mãos nos joelhos, lutando para respirar. O que é tão engraçado? Perguntou ela, e cheirou a coxa enegrecida de fuligem. Sim, por que você está rindo, Eragon? Perguntou Glaedr. Ele sacudiu a cabeça e continuou a arquejar e rir. Por fim, conseguiu dizer. Por quê? Passou a falar com a mente de modo que Glaedr também pudesse ouvir. Por quê? Lesma com ovos. E recomeçou a rir, sentindo-se muito tolo. Está com fome, coma uma antena. Está cansado? Coma um ulo. Quem precisa de hidromel quando se tem gosma? Eu poderia pôr as antenas em uma caneca, como um ramo de flores, e ela iria. Ria tanto que não conseguiu continuar. Caiu sobre um joelho, arquejando, lágrimas escorriam de seus olhos. Saphira abriu as mandíbulas em uma expressão próxima a um sorriso, e fez um som suave e engasgado na garganta. Você às vezes é muito estranho, Eragon. Ele podia sentir seu riso contagiando-a. Ela cheirou a coxa de novo. Um pouco de hidromel seria bom. Pelo menos você comeu, disse ele, com a mente e com a língua. Não o suficiente, mas dá para voltar para os Varden. Tendo passado o acesso de riso, Eragon cutucou o caramujo com a ponta da bota. Faz tanto tempo que houve dragões em Vroengard, ele não deve ter sabido que você era e pensou que poderia fazer de mim uma refeição fácil. Esta teria sido uma morte realmente triste, acabar como o jantar de um caramujo. Mas memorável, disse Saphira. Mas memorável, ele concordou, sentindo a vontade de rir voltar. E qual eu disse que era a primeira lei da caça, pequeninos? Perguntou Glaedr. Juntos, Eragon e Saphira responderam. Não persiga sua presa até ter certeza de que é uma presa? Muito bem, disse Glaedr. Vermes que saltam, pássaros de sombra e agora caramujos gigantes. Como os encantamentos lançados na batalha podem tê-los criado? Comenta Eragon. Os cavaleiros, os dragões e os renegados liberaram uma enorme quantidade de energia durante o conflito. Muito dela estava presa a encantamentos, mas muito não estava. Aqueles que viveram para contar disseram que por algum tempo o mundo enlouqueceu e não podiam confiar em nada do que viam ou ouviam. Parte daquela energia deve ter se estabelecido nos vermes e pássaros que você viu hoje, deve tê-los alterado. Contudo, você está enganado ao incluir os caramujos entre eles. Os Snaugli, como são conhecidos, sempre viveram aqui em Vroengard. Eram um de nossos alimentos favoritos, dos dragões, por motivo que tenho certeza de que você, Saphira, compreende. Ela lambeu os beiços. Não apenas a carne deles é macia e saborosa, mas as coxas são boas para a digestão. Se são animais comuns, por que minhas defesas não os detiveram? Quis saber Eragon. No mínimo, eu deveria ter sido avisado da aproximação de perigo. Isso, respondeu Glaedr, pode ser um resultado da batalha. A magia não criou os Snaugli, mas não significa que eles tenham se mantido intocados pelas forças que destruíram este lugar. Não deveríamos nos demorar por aqui mais do que o necessário. É melhor que partamos, antes que o que quer que seja que anda à espreita na ilha decida testar nossos tutanos. Com a ajuda de Saphira, Eragon abriu a coxa do caramujo queimado e, com uma luz mágica, limpou o interior da carcaça, um exercício nojento e gosmento que o deixou coberto de entranhas até os cotovelos. Eles enterraram a carne perto do leito de carvões. Depois, Saphira voltou ao ponto na relva onde estivera deitada, se enroscou de novo e dormiu. Desta vez, Eragon se juntou a ela. Carregando os cobertores e os alforjes, um dos quais continha o coração dos corações de Glaedr, ele se enfiou debaixo da asa dela e se acomodou no espaço escuro e quente entre o pescoço e o corpo. E lá passou o restante da noite, pensando e sonhando. O dia seguinte estava tão cinza e sombrio quanto o anterior. Uma leve camada de neve cobria as encostas das montanhas e os topos dos montes, e o ar estava tão frio que Eragon acreditou que nevaria de novo naquele dia. Cansada, Saphira não se moveu até o sol estar um palmo acima das montanhas. Eragon estava impaciente, mas a deixou dormir. Era mais importante que ela se recuperasse do voo para Vroengard do que eles começarem a busca cedo.
Quando Safira acordou, cavou a carcaça do caramujo, e Eragon preparou uma grande refeição. Não tinha certeza de como chamá-la, bacon de caramujo. Qualquer que fosse o nome, as tiras de carne eram deliciosas. Ele comeu mais do que estava acostumado, e Safira devorou o que sobrou. Depois, esperaram 1 hora, pois não seria recomendável enfrentar uma luta com o estômago cheio de comida. Finalmente, Eragon enrolou os cobertores e afivelou a sela nas costas de Safira. Então partiram com Glaedr rumo à Pedra de Cútia.